Olá, boa noite, você que acompanha a gente aqui pelo canal Replay com Tony Souza. Um prazer enorme estar aqui, porque a gente vai falar sobre o Jogo das Estrelas, o principal clássico do interior cearense, Icasa e Guarani. A gente vai estar também trabalhando aqui na parceria, transmissão aqui também do Repórter Joá, TV Joá vai estar com a gente, fazendo essa retransmissão deste clássico. E aí, para poder acompanhar este clássico com ex-jogadores, convidados, a gente vai contar hoje com o prazer de ter ao nosso lado Murilo Siqueira, que por muito tempo foi comentarista esportivo aqui na Rádio Iracema, em outras emissoras de rádio, e já viu muito desses ex-jogadores que estarão em campo daqui a pouquinho aqui na Arena Romeirão em atividade, talvez pegando muitos no auge da carreira. Murilo Siqueira, boa noite, prazer estar lhe recebendo aqui no nosso canal Replay com Tony Souza. O que esperar deste jogo? Que para muitos é festivo, para outros é um momento de saudade, aquele saudosismo. Para você, o que representa esse Jogo das Estrelas entre Icasa e Guarani com ex-atletas, Murilo? Muito boa noite, Tony. Boa noite a todos do Replay, do Joá. É um prazer grande e representa muito, Tony, porque cada coisa... Eu gosto muito, sempre gostei do futebol. Aliás, eu lhe digo que tudo que tenho na profissão de comunicador, eu devo ao futebol. Foi no futebol que tudo começou. Aqui no Mirandão, no Inaldão, no Campo de Iguatu, por aí afora. Então são muitas, é uma história longa. Então o futebol tem muito a ver. O estádio bonito, a gente vê uma arena, né? Mudaram o nome, né? Não tinha entrado ainda na arena aqui, não? Não. Eu entrei aqui embaixo em eventos, mas para olhar o gramado, para trabalhar assim, não. Então é um prazer, para mim também é um momento histórico também. E como você lembrou, as equipes que vão jogar hoje com os jogadores que eu trabalhei na época com eles, jogando futebol, fazendo sucesso, e aí são muitos se destacaram aqui no Icasa, o Guarani, e depois galgaram ainda maior em outros estados e estádios, mas o que interessa mais é o estado, em times grandes. Então, para nós é uma satisfação grande e isso representa muito. Bom, a gente vai agora para o campo, inclusive o Miller, que jogou aí muito no Guarani. Veio aí o Miller era um craque. Craque, hein, Murilo? Era um craque. Quem conheceu o Com Miller dificuldade jogando... hoje para andar. Aí ele teve problema de saúde, teve no começo, às vezes eu passava, ele estava ali na Rua Santa Rita, ele costuma muito ali, com Princesa Isabel, enfim. E o Miller depois teve um problema numa perna, depois na outra... Mas ele está ali e eu admiro também e serve também de estímulo. Eu acho que todo mundo, Tony, estimula os outros. Quando você faz uma coisa forte, bonita, bem feita, ou que você arrisca fazer, você está sempre estimulando alguém. Não só a jogar bola, não, mas a viver e mostrar que essa vida é muito bela e ele com todas as deficiências, mas está ali. Eu agradeço, eu acho isso bonito. A gente vai para o campo agora, para o gramado da Arena Romeirão, para daqui a pouquinho a gente ver, trazendo as escalações. Estava inclusive aguardando de escalação, pessoal com dificuldade. Você já tendo aí, neste momento, as imagens da Arena Romeirão, aqui do gramado, onde os atletas, neste momento, estão ali perfilados. É uma imagem até diferente do que a gente vê no profissional, né? Porque olha o número de jogadores, todos ali perfilados, tendo agora o hino de Juazeiro do Norte. E você está vendo aí as imagens, neste momento, lá da Arena Romeirão, Mauro Sampaio, e a gente vai daqui a pouquinho tentar ter também o nosso querido Leandro Santos, né? Está naquela passagem lá dos hinos, ele pega só um trechinho, é o hino de Juazeiro, é o hino do Ceará, enfim, a gente vai estar aqui fazendo esse registro, mostrando aí esses atletas, ex-jogadores, e o Leandro Santos vai estar com a gente, acompanhando tudo e vai estar também trazendo exatamente as escalações dos dois times, porque tem muita gente para jogar, muita gente que vai entrar em campo apenas para participar, então vai ser um negócio ali que a gente vai ter que ter uma paciência para poder saber quem vai entrar em campo, quem vai jogar, quem está por aqui, né? Porque o Alcimar já chegou aqui ontem,
né? A expectativa da vinda do Júnior Xuxa, Ricardo Baiano também veio por aqui. Enfim, a gente vai poder rever muitos grandes talentos. Nesse momento, tendo ali o hino nacional aqui no gramado. E vamos logo de imediato para o boa noite dele, nosso querido Leandro Santos. Ele que está no gramado da Arena Romeirão, hein, Leandro? Então, no momento que já se... Pode falar, Leandro, estamos ouvindo. Já se encontram aqui no gramado as duas equipes, Icasa e Guarani, perfilados. A gente ouviu agora há pouco o hino nacional, o hino da cidade de Juazeiro do Norte, o hino do estado, os craques de Icasa e Guarani se cumprimentando nesse momento para daqui a pouquinho a bola rolar. Muita resenha aqui na beira do gramado, o pessoal tirando aquela onda, revendo aqui os amigos, tanto pelos lados do Icasa, pelos lados do Guarani. Você pode conferir aí na imagem do Itinho, ó. Pessoal descontraído, conversando, se cumprimentando. Aquela resenha boa que é característica do clássico. Característica do clássico. Olha o Jó aí também. A escalação é um pouquinho até complicado, viu, Tony? A gente tem aqui os nomes de alguns jogadores que vão começar. A numeração a gente tentava identificar ali, mas à medida que os jogadores iam chegando, iam havendo algumas trocas. A gente tem aqui a onzena do Guarani, que vem a campo com Capoeira, camisa número 1, Ismael com a camisa de número 2, a dupla de zaga, essa aqui é pesada, viu, Tony? Alan, camisa número 4 e Brito, camisa de número 3. A meia dúzia vai para o Marcondes, o barbalense Marcondes. No time também Júnior Chorão, Cantarelli, camisa de número 8. A gente tem o Márcio Alan também no time titular do time do Guarani de Juazeiro. Cristóvão, Jacaré, o Roberto Jacaré e o Netinho. Já pelos lados do Icasa, Valdo é o goleiro, começa com a 12. Marcos Vinícius vem com a de número 2. Charles, Pedro Lucas, Ricardo Baiano veste a de número 5. Teles, a gente tem o Alcimar, o Nicásio, o Vanderlei está por aqui também, entre outros. A gente vai trazer essa identificação no decorrer do jogo, viu, Tony? Infelizmente o Júnior Xuxa não veio, né? Teve um problema de saúde com o seu sogro, acabou desfalcando o time do Icasa. Mas o Alcimar está aqui, o domador de leões está por aqui, ó. Na foto a gente vê aqui a equipe do Guarani, o pessoal fazendo aquela foto, o Icasa também. O interessante é que uma equipe de frente para outra. A rivalidade aqui, a resenha é grande. Ouvir aqui o pessoal do Guarani. Márcio, você voltando a vestir a camisa do Guarani nessa nova arena, um gramado que não teve essa oportunidade de receber vocês num jogo valendo, mas é bom, tá aqui, tá nessa festa, rever amigos e confraternizando, né, Márcio? Com certeza, é um prazer, né? Agradecer a Deus primeiramente por estar aqui participando desse evento. E como você falou, isso aqui é um espetáculo, um campo desse aqui, na nossa época não tinha, né? Eu acho que talvez o melhor campo que eu já joguei, que eu tive o prazer de jogar aqui. É o melhor campo e realmente é um prazer muito grande, bem amigos. Muitos jogadores defenderam os dois times e você, um dos poucos que defendeu apenas o Guarani, né, Márcio? Pois é. Tá aí o Márcio aqui posando para foto. Ouvi também o pessoal do Icasa. Nicásio está por aqui, ao lado do Maguila. Grande Nicásio, tá aqui com o Reginaldo, Roberto, rever amigos, uma resenha boa. E tá aqui no gramado, né, que vocês mereciam estar jogando nesse tapete também, né, Nicásio? Pena que é pouco tempo, né, cara? Aliás, ninguém aguenta muito tempo pela condição que a gente tem, né? Maguila não foi meu contemporâneo, já tinha parado, mas Reginaldo não. Reginaldo jogou comigo no Icasa, um pontarisco, e hoje é um prazer, né? É um prazer estar aqui dentro. Quer dizer, eu sou de outra geração, meu filho. Meu filho, eu tenho idade para ser pai de alguns aqui, porque eu já tenho 70 anos. Eu acho que 15, 20 minutos tá bom para mim, para não forçar. É bom e é bom, né, Roberto? Tá aqui e ver essa galera toda que vestiu a camisa do Icasa também do Guarani. É sempre importante, rapaz, e tá ao lado dessas pessoas, personalidades, né? Porque fizeram história aqui no futebol daqui, não só de Juazeiro, mas do Nordeste, como aqui tem Nicásio, aqui tem nosso amigo Reginaldo. E é uma satisfação muito importante para a gente, porque a gente está aqui novamente nessa arena
onde todos aqui brilharam aqui, fizeram sua história, é muito importante. Fico muito feliz, estou até assim um pouco emocionado, Claro porque que como sim, não, emociona. porque como não, a gente está aqui pisando hoje, eu trazer minha filha que não chegou a me ver jogando, mas vai me ver hoje aqui na Arena Romeirão, Andando. como não, pelo menos entrando em campo, né, professor Nicásio? Claro que sim. Então, como não, isso é uma satisfação, é emocionante pra gente. Então, valeu. Tá, joia. Reginaldo, é clima de festa, mas ninguém quer perder, né? Não, não, é clássico. É Guarani em casa e é um prazer muito grande aqui estar revendo os companheiros que jogamos junto aqui. E é um prazer muito grande estar principalmente com o professor Nicásio, que judiou muito comigo lançando bola para mim. Às vezes não alcançava, mas quando alcançava, cruzava e ele mesmo fazia o gol. Tá, joia. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Nicásio. Agora vamos ter que deixar o gramado, senão não começa o jogo, viu? Tá todo mundo aqui já preparado, batendo aquela bola, esperando só o momento do árbitro da partida, o Paulo Jonathan, autorizar aqui o clássico Master Icasa e Guarani, Tony Souza. Leandro, só me passa aí as escalações aí pra gente tentar aqui, pelo menos a numeração. Capoeira 1, Ismael 2, Brito 3, Alan 4, Marcondes 6. Aí tem Olha, Tony, a gente vai, como eu falei agora há pouco, tentar identificar alguns jogadores, porque no momento que a gente foi lá no vestiário coletar aqui a escalação dos atletas, havia algumas alterações, a numeração não estava definida ainda, e a gente vai aos poucos aqui tentando identificar. Por exemplo, o time do Icasa tem o Valdo ali no gol com a 12, aqui na esquerda Teles, é o camisa de número 6, a dupla de zaga com o Pedro Lucas e o Charles. Lá pela direita, o Marcos Vinícius. O meio de campo formado aí pelo Ricardo Baiano com a camisa de número 5. O Tony também está ali vestindo a número 8. O Alcimar veste a 10. O Vanderlei é o camisa de número 11. Nicásio está ali com a 15. E o Denner é o camisa de número 7. Essa é a escalação do time do Verdão do Cariri, Tony. Primeiro então, meu querido Leandro Santos, tem bola rolando aqui na Arena Romeirão para Icasa e Guarani, jogo das estrelas, envolvendo aí os ex-jogadores, o time do Icasa com Valdo, Marcos Vinícius, Charles com a 3, Pedro Lucas com a 4, Teles com a 6, Ricardo Baiano 5, 8 Tony, 10 Alcimar, Vanderlei 11, Nicásio 15, Denner com a 7, esse é o time do Icasa. Já o time do Guarani, que a gente conseguiu agora pegar até o momento, 1 Capoeira, 2 Ismael, 3 Brito, 4 Alan, 6 o Marcondes, aí vamos ali de Júnior Chorão, só me confirma depois Júnior Chorão, meu querido Leandro. Tem Júnior Chorão, Cantarelli, Márcio Alan, Cristóvão e Netinho. Cristóvão com a 9, Netinho com a 7. Vamos aqui a 11, Roberto Jacaré, parece-me ali a distância. Roberto Jacaré veste a 11 no time do Guarani. E aí tem ali, eu acho que o Cantarelli é quem está com... Cantarelli é quem está com a 8, O Cantarelli com a 8, Márcio Alan com a 10, né? É isso mesmo, Márcio Alan com a 10. Vamos só confirmar qual é o número da de Júnior Chorão. Aqui a distância deve ser a 5, né? O Júnior Chorão. Enfim, então a gente vai... Os times que estão sem técnicos, né? Na verdade, a galera acabou fazendo ali, juntando a turma e fazendo esse combinados aqui de Icasa e Guarani. Bom, já começa a trabalhar o time do Guarani. Tentava por ali o Cristóvão, a bola acaba ficando ali com o Teles na lateral esquerda. Murilo Siqueira, a gente já vê aí o pessoal se organizando, não dá para ter como profissional, escalação com antecedência, muita gente chegou ali em cima da hora para este jogo, Murilo, mas já dá para perceber que muito jogador, apesar de ser das antigas, olha o Nicásio ali batendo na bola, muito jogador ali até que tá bem fisicamente, viu, Murilo? Se a gente for pegar Teles, alguns... A gente viu que o Guarani começou pela esquerda, aquele jogo tradicional de esquerda que a gente sempre acompanha no futebol. E realmente dá para perceber que o Guarani, pelo menos nesses primeiros minutos, a bola rolando, tem mais volume, já chegou inclusive dentro da área, já com um volume de jogo bom. Agora, uma coisa em detalhe, quando você coloca isso aí, Tony, é que dá para perceber o seguinte, eu vou usar o termo que o Wilton Bezerra usou certa vez aqui no Icasa de Guarani. Quem sabe, sabe, não esquece, cansa. Então, alguns podem até estarem cansados, mas que sabem pegar na bola, sabe. Pelo pegar na bola, você conhece. Já conhece ali, já viu que o negócio é. Olha o Marconi ali, já pegando a bola lá pela esquerda, tocando com o Cantarelli.
já procurava ali o Cristóvão. Ó, o Ricardo Baiano já toma a bola, já vem contra-ataque ali pro time do Icasa. Lá pela direita com o Alcimar, o domador de leões. Procura para quem tocar, segura a bola. Toca mais atrás ali com o Marcos Vinícius. Pertinho dele tá o Nicásio, o velho Nica ali, camisa 15. Recua um pouco a bola. Já vem trabalhando ali o time do... Ó, o Ricardo Baiano, o giro ali no círculo central. E olha que ele deu giro para cima de ninguém mais, ninguém menos do que o Marcelan. Abre na esquerda com o Teles. Lá vem o Verdão. A bola é cruzada. Tentou a dominada ali a bola. O jogador que era o Denner acabou não dominando legal. A bola sobra ali com o Teles. Teles já recua com o Pedro Lucas. Fica por ali com o Tony. E a gente fica ali identificando pouco a pouco os atletas da equipe do Icasa e do Guarani. Vanderlei é quem tá com a 11 lá no ataque do time do Icasa. Tony. Pedro Lucas, mais jovem, pois não, Leandro? Só para confirmar então a onzena aqui de ambas as equipes, né? O Icasa rapidinho aqui, 12 Valdo, 2 Marcos Vinícius, 3 Charles, 4 Pedro Lucas, 5 Ricardo Baiano, 6 para Teles, 7 para Demer, 8 para o Tony, 10 Alcimar, 15 Nicásio e 11 Vanderlei. Beleza, então, confirmado. Bacana ver o Nicásio ali, que joga, gosta de bater uma bolinha, o velho Nica, fica ali só de boa. Ele disse que não precisa correr, não. Quem tem que correr é a bola, o velho Nica. Olha ele ali, já na marcação, ó. Já Isso. chegou lá o Nicásio. Tony, e sabe quem tá treinando essa onzena do Icasa? Sim. Jader Guga. Já negou, ele tá bem de treinador esse time do Icasa, viu? E lá vem o Verdão pela direita, jogada na velocidade com o Marcos Vinícius, entra na área, chega na pequena, por baixo. Olha o chute! Vibra, agita, faz a festa! Gol do Icasa! Denner, camisa 7, abre o placar aqui no Jogo das Estrelas. Marcos Vinícius veio na velocidade lá pela direita. Quando pensava que a zaga ia chegar lá, ia tocar na bola, ia tirar que nada. Acabou sobrando ali, o Denner bota a bola para fundo da rede, faz 1-0 pro Verdão do Cariri, e o Guarani estava até melhor no jogo, Murilo Siqueira. Nos primeiros lances. No primeiro lance do Icasa de perigo de gol, não teve perigo, foi logo o gol. É verdade. E olha o Marcelan, já pega a bola por ali, toca pro Ismael. Fica à distância o Teles. Trabalha agora o Leão do Mercado, Netinho. Troca figurinhas ali com o Márcio Alain. Cristóvão. Receba no meio, olha ali pra cima do Ricardo Baiano, tocou, tentou tabelinha com o Márcio Alain. Já trabalha a bola, Roberto Baiano, Netinho, chega ali de fundo, faz o cruzamento, Valdo. Fez a defesa o goleirão do time do Icasa, o Valdo. Medishop Hospitalar, material médico hospitalar, fica na Avenida Padre Cícero, 3310, em frente à antiga Singer. Acompanha lá nas redes sociais, Medishop Hospitalar. Trabalha com materiais médico hospitalar em geral. Telefone é o 3571-1723. Cachaça Luanda, entre as melhores cachaças do Brasil, essa é do Cariri. Cachaça Luanda, vai lá no Instagram, @Engenho Luanda, e acompanha a Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Olha o time do Guarani, já tenta ali fazer o recuo, o zagueirão Alain. Deixa pro Capoeira, o velho e interminável Capoeira. Já chega Leo Brito. Bota a bola na canhotinha ali com o Marconi. Marconi de Dinda. Marconi de Dinda foi um dos primeiros goleiro-linha do futsal brasileiro. Ele, quando estava lá na época da Cajuína, era goleiro-linha, o velho Marconi. Está na lateral esquerda. É bola pro time do Leão do Mercado. Já procura lá na frente, pediu impedimento, o árbitro não deu. Perdeu o tempo da bola por ali. Apareceu ali o Roberto Jacaré. Arremesso manual para a equipe do Icasa. É diferente, a gente está vendo esses jogadores de volta ali. Ó o Nicásio ali, domina no peito, estilo, velho Nica. Nicásio ali com o Alcimar, dá o giro. Perdeu a bola. Cantarelli, tá com vontade de Cantarelli. Toca com o Roberto Baiano. A bola seria para o Cristóvão, e o Pedro Lucas foi lá e fez a intervenção. E a gente vê que não só são jogadores veteranos não, porque o Pedro Lucas é de uma geração mais nova, hein, Murilo? Ó o Vanderlei ali. Vanderlei, olho no olho, tá bem gordinho o Vanderlei, tá meio barrigudinho. Meio pesado. Ó o Nicásio ali, só de boa o Nicásio, ó. A Nicásio sempre foi essa, a característica dele. Ele não era muito de estar correndo também, não. Porque ele tem um domínio de bola fácil, ele sabe pegar na bola e sabe conduzir. Então, hoje, claro, pela idade já não dá mais para fazer o que fazia, lógico, né? Mas pelo menos a gente percebe que ele toca direitinho. Agora deixa eu mandar um abraço aqui para o Leandro Santos. Leandro, é um prazer estar trabalhando com você, viu? Eu cheguei, me empolguei aqui com imagem, né? Imagem tira a gente assim do raciocínio. Prazer, Leandro.
Pois é. Satisfação é minha também, tá aqui participando dessa jornada com o Murilo aí, grande parceiro de imprensa, grande comunicador, e hoje a gente fazendo esse trabalho aqui, acompanhando esses craques do futebol juazeirense. Leandro é o polivalente aqui do canal Replay. Faz tudo, homem, tudo. Que você botar, ele tá fazendo. E olha, a galera, inclusive, tem gente aí no Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, já mandando mensagem. Pessoal, aos poucos, mandando recadinho aqui também no chat. Mandar um abraço, galera, lá do Prazeres da Carne. O pessoal sempre acompanhando aqui o canal Replay. Um abraço bem forte. Daqui a pouco a gente lê as mensagens. Lá vem o time do Guarani. Ismael já ajeita a bola, chegou ali o Barcelona chutando, mas acabou escorregando na hora da finalização. Galera mandando mensagem aqui, José Picadura, Leão do Mercado, saiu de quanto jogo do Timeco? O Timeco que tá falando da Fares Lopes, né? O Guarani perdeu 12-0 pro Pacajus. Que coisa, rapaz. A Fares Lopes acabaram regularizando 9 jogadores e o time do Guarani perdeu hoje à tarde pela Fares Lopes. Que despedida melancólica do Guarani. Cícero, incrível a nossa gestão do Guarani, o time jogou agora à tarde com 8 jogadores em campo, diz aqui o Cícero. Cícero lá em Duque de Caxias acompanhando a gente, estou assistindo de Juazeiro dos Salesianos, Itelfânia Ramalho, beijo para você, Itelfânia. José Roberlan Palmeiras, parabéns meu amigo pela transmissão, Roberlan, professor Roberlan também aqui acompanhando a gente, um abraço bem forte, viu? Liriano Melo, boa noite, vamos Verdão do Cariri, tá na torcida, tanto aqui nos veteranos como também daqui a pouquinho o Icasa jogando com o Ferroviário. Fernanda Alves está em Fortaleza, deixando aqui as suas saudades da Arena Romeirão e do futebol de Juazeiro. E lá vem o Teles, olhos nos olhos com o Ismael, melhor pro Ismael, acabou pedindo, deu toque de mão ali, sinalado pelo Paulo Jonathan, árbitro da partida. Fábio Osterno, tá faltando o Marciano, diz aí o Fábio Osterno, Marciano que não pôde vir, né? Tá morando lá na Bahia, mais de 1.000 quilômetros daqui, complicou pro Marciano. Júnior Xuxa também não pôde vir. Olha a falta aí pro time do Icasa. Quem vai pra cobrança é o Teles. Vence o Verdão do Cariri, gol do Denner, marcado o comecinho do jogo. A bola foi cruzada na área, o toque de cabeça. O último toque foi do zagueirão Alain, a bola foi para a linha de fundo, é escanteio para a equipe do Icasa. Icanet, seu provedor de internet do Cariri tem nome, é Icanet, a internet do Replay aqui na Arena Romeirão, também lá no Inaldão, é Icanet. Olha, Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes, é com Edilan Máquinas. Vereador William Basílio Bilinha, esporte para todos, o vereador do esporte em Juazeiro, é o William Basílio Bilinha, também acompanhando a gente, ele que é torcedor do Leão do Mercado. Tem escanteio para o time do Icasa, lá do lado direito. Marciano aí tinha feito uns 3 nesse leãozinho, diz aí o Genilson Nogueira. Bola levantada na área, olha o Capoeira dar um soco na bola. Lá vem o time do Guarani, vinha, porque já chegou de forma faltosa o Teles. O Brito é quem vinha tomando ali, trazendo na velocidade a equipe do Guarani. Cantarelli, olha o Cantarelli aí. Cantarelli que é ídolo do Ferroviário, né? O Ferroviário daqui a pouco entra em campo aqui na Arena Romeirão. Já abre na direita. O Ismael tem uma avenida toda pela frente. Observa, olhos nos olhos, ele e o Teles. Já passa ali o Márcio Alain, ele segura. Toca atrás pro Cantarelli, de primeira pro Netinho. Netinho olha para quem tocar, Cristóvão pede, recebe, vai ajeitar, chutou Cristóvão, a bola passou à direita do goleiro Valdo. O Valdo pulou, a bola foi direto para a linha de fundo. E o que eu tô achando interessante é os goleiros, porque se pro jogador é difícil com a idade, Murilo, pros goleiros então fica mais complicado, hein? Para pular, né? Fica meio difícil. Mas aí, como o jogo se torna um pouco lento, de fato, da idade de alguns e falta de atividade, olha o Cristóvão. Olha o Cristóvão, já dá o drible, vai chutar de canhota, bola cruzada, Pedro Lucas. Bota a bola para linha de fundo, é escanteio pro Guarani. Pois não, Murilo. O Cristóvão, ele mostra uma vontade grande, ele teve 2 vezes pedido aqui pelo lado direito, ele não recebeu no primeiro lance, no segundo lance do Guarani, depois ele veio buscar a bola aqui no grande círculo. É uma vontade danada. E agora pegou por 2 oportunidades e aí quase fazia. É verdade. O Cristóvão sempre foi assim, né? Muito raçudo, voluntarioso. O problema do Cristóvão que eu achava é que ele reclamava demais. Levava cartão amarelo, que era uma beleza, Cristóvão. Ele mexia tanto com as pernas como com a língua. Era demais. O nosso querido Cristóvão, lá vinha tentando o time de casa. Tentava o Marcos Vinícius, pediu desculpas, perdeu o tempo da bola, a bola fica ali com o Capoeira. Olha o Netinho onde é que tá ali. Tá com vontade de jogo ali o Netinho. Nicásio Nabi foi meu professor na escolinha. Ele sempre foi assim também. O Netinho foi, sempre foi desenvolvido, sempre foi vantajoso e agora não é diferente. Tá dizendo aí que foi na ABB, diz aqui o Nicásio. Olha o Nica.
Olha o Nicásio ali, rapaz, esse Nicásio. Samuel Matias, show de bola, valeu. Lá vem o time do Guarani. Olha o Cristóvão, faz o cruzamento. Pedro Lucas sobrou a bola com Cantarelli. Cantarelli já abre na esquerda. Cristóvão tá por ali, tem 2 a mais. Olha o Cristóvão. Olha o Cristóvão pra cima ali do Marcos Vinícius. E o Paulo Jonathan em cima do lance, marcou falta. Favorável ao Leão do Mercado, Nilton Lucena. Poderia ter dado vantagem, houve vantagem. Deixou pra lá. Nilton Lucena tá lá em Suzano, em São Paulo, acompanhando a gente. Um abraço pra você. Obrigado aí pelo carinho da audiência. E a gente tá acompanhando aqui. É falta agora pra equipe do Guarani, lá do lado esquerdo. Marconi bate bem na bola. É o Leão do Mercado tentando chegar ao gol de empate. Luiz Carlos Miranda, estou assistindo, manda um alô aí pra nós. Carlos Miranda, Vanilda, minha esposa e o meu neto Miguel. Valeu, um abraço pra família toda. Olha a bola viajando, chega na área. Tira por ali a defesa. Sobra do time do Guarani. Marcelan toca ali com o jogador que é o Júnior Chorão. Já bota pro Marconi, chuta forte a bola. Acaba indo direto pra linha de fundo. Tiro de meta favorecendo o Verdão do Cariri. Perboni Brasil. Fruto de uma geração saudável, são 40 anos com as melhores frutas, 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país, Perboni Brasil. Um abraço também pro vice-prefeito Giovanni Sampaio, também aí gosta de futebol, diz que é torcedor do Guarani, o Giovanni. Foi presidente. Foi presidente do Guarani, inclusive. Grande Giovanni, abraço aí pro nosso querido Giovanni Sampaio. Olha o time de casa, o lançamento foi pro Vanderlei e aí ele tentou o Ricardo Baiano, acabou não pegando bem na bola. Lá vem o time com o Ismael. Chega com o Netinho. Márcio Alain, entre 3 jogadores. Achou o Cantarelli com espaço. Chegou ao cima na marcação, Ricardo Baiano toma. Charles já toca ali a bola com o Denner. Abre na esquerda. Teles. Fica o Ismael a certa distância. O Tony chega por ali. Trabalha no meio campo ali com o Ricardo Baiano. Olha o Nicásio. Só na maciota, com o Alcimar. Abre na direita, a bola forte. Acabou não tendo domínio o Marcos Nunes. Daqui a pouco vai mudar o time do Icasa. Enquanto isso, trabalha o Guarani. Olha o Cantarelli. Já chama o Netinho. O Netinho tá uma espécie de segundo volante por ali. O Netinho que sempre teve características ofensivas. Alain. Abre na direita ali com o Ismael. Já pediu a bola. Mexeu em casa, Tony. Pediu a bola por ali o Roberto Jacaré. Tentou cruzamento, olha o Cantarelli, chega, faz o pivô, bota a bola para trás. Cristóvão em cima da defesa, a bola sobra aqui no lado esquerdo. Quem entrou, quem saiu no Icasa, meu querido Leandro? Nicásio, que estava só na maciota, como você diz, só tocando de primeira, já deixou o gramado e entrou o Rafael, camisa de número 9, atacante, está em campo pelo time do Icasa. É o Rafael Cearense, é isso? Isso, Rafael Cearense. É que também é vereador aqui em Juazeiro. Jogou no Barbalha, no Guarani, no Icasa. E olha o Rafael, já tem a primeira chance. Rafael, 2 contra 1, time do Icasa pode fazer o segundo. Fica ali, olhos nos olhos, ele e o Alain. Parou, segurou, aí foi fominha demais o Rafael. O Netinho chegou, tomou a bola e deixou ali fácil ali para o zagueirão Brito. Teve chance o Rafael. A idade passa, Murilo, mas algumas características não mudam. Foi o que eu disse, né, no começo. Quem sabe, sabe. Você sabe, agora cansa e não dá pra fazer o mesmo ritmo. As pernas não obedecem como antes. É verdade, mas a gente percebe pela pegada dos jogadores que sabem e colocam dentro da medida que aguenta, cada um fazendo aquilo que sabe fazer. Olha o Ismael por ali, já trabalha a bola com o Júnior Chorão, né? Cristóvão, em buscar. Tentou a tabelinha com o Marcelão, houve desvio, a bola fica lá com o Pedro Lucas. O Guarani pega muito aqui no lado direito. Ele parece que não consegue acertar esse entre meia e a ponta direita. Hoje todo mundo joga diferente, esse esquema tático, e não consegue aqui. Na esquerda chega lá, por aqui nunca conseguiu. Por isso tem prejudicado o Cristóvão. O Cristóvão que tá mais do meio, tem hora que vem de trás, né? Por isso que prejudica. Olha o Teles. Tabelinha com o Denner. Chegou o Ismael, inteligente, rouba a bola. Já chama pro jogo ali o Márcio Alain. Márcio Alain faz a virada, botou pra correr lá o Cantarelli. Vai aguentar? Evitou. Evitou a saída do Cantarelli. Contra-ataque perigoso pro time do Guarani. Tá formadinha ali a marcação da equipe do Icasa. Chega Cristóvão.
Bota a bola ali e botou pro Roberto Baiano, mas já vinha de posição irregular o Roberto Baiano. Vereador William Basílio Bilinha, esporte para todos, sempre incentivando o esporte em Juazeiro do Norte. Medishop Hospitalar, material médico hospitalar, trabalhando com material médico hospitalar em geral, hein? Fica a Avenida Padre Cícero, 3310, em frente à antiga Singer. Acompanhe a Medishop Hospitalar nas redes sociais. Liga 3571-1723. Também tem o WhatsApp 98815-9949. Medishop Hospitalar. Abraço, meu amigo Marché Filho. Tá de cabeça inchado, Marché, torcedor do Santinha. Santinha, rapaz, tá danado. Santa Cruz eliminado na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. E olha o time do Icasa. Marcos Vinícius recebe, chuta, cruzado muito forte. A bola foi cair lá na linha de fundo. Pelo outro lado, o Marcos Vinícius não pegou bem na bola lateral da equipe do Icasa, que tem história, né? No Verdão do Cariri. Teve bons momentos. É aquele jogo contra o Paysandu, histórico do Marcos Vinícius. Histórico. Realmente ele acabou tendo grandes momentos. Aquele jogo 6-2, né, se eu não me engano, para o time de casa contra o Paysandu, acabou sendo histórico. 2 gols do Marcos Vinícius, disse que recebeu 30 mil só de bicho. Júnior Xuxa Marciano contesta essa informação do Marcos Vinícius. E ali agora tem uma falta favorável à equipe do Icasa. Chega ali o Cantarelli, na bronca ali com o Paulo Jonathan, árbitro da partida, ele é auxiliado pelo Moisés Viveiros e também Augusto César, mas é falta para o time de casa. Você vê aí a distância, o Alcimar. Alcimar tá por ali, sempre bateu bem na bola o Alcimar, tá jogando futebol amador, está ganhando 500 só pro jogo lá em Recife. Tá bem, viu? Jogar 10 partidas é 5 conto. Tá bom demais. Lá vai o Alcimar, de longa distância. Será que vai arriscar direto ali o Alcimar? Chutou direto, a bola acabou pegando muito forte e foi direto para a linha de fundo. É o clássico Jogo das Estrelas, Icasa e Guarani, só com ex-jogadores convidados. E você podendo rever muitos desses ídolos do futebol juazeirense que vestiram com maestria, honraram as camisas de Icasa e Guarani, mas infelizmente, né, a gente passa por outros momentos no nosso futebol e a gente acaba matando saudade dessa turma aí. Olha o Alcimar, acabou, esperava que o Marcos Vinícius passasse por ali, quem estava era o Roberto Jacaré. Olha aí o replay da cobrança de falta do Alcimar, muito distante, ele acabou chutando direto para fora. O domador de Leões, que fez história em 2005 com a camisa do Verdão do Cariri, vice-campeão cearense daquele ano. Lá vai jogando lá pela canhotinha. Esse aí entrou agora, viu, Tony? Entrou, vamos lá confirmar. Quem entrou no lugar de quem é? Roberto Juazeiro entrou no lugar do Marcondes. Roberto Juazeiro, gente boa demais, grande Roberto Juazeiro, joga muito, viu? Camisa 17 para ele. Pronto, Roberto Juazeiro com a 17 em campo. Jogava demais. Chega o Vanderlei, recebe a bola. Toca ali com o Tony. Tabelinha com o Teles. De novo o Vanderlei. Vai pra cima do Alan, lá vai o Vandeco, passou pelo Alan, acabou caindo, pediu falta, o árbitro disse que ele se jogou, o Vanderlei. A bola fica com o Brito, abre na direita ali com o Ismael, Brito pede, Cristóvão tá mais aberto, segura o Ismael, segurou demais, já vem a marcação do Denner, Márcio Alan, Brito tá ali pertinho, pede, ele prefere tocar com o Netinho, vai a marcação do Ricardo Baiano, Márcio Alan já recebe a bola, bota na canhotinha, quem tá por ali é o Galetinho Cantarelli. Roberto Juazeiro acabou de entrar, vai ali, olhos nos olhos. Segura a bola, trabalha com o Márcio Alan. Troca figurinhas a equipe do Guarani, que é o gol de empate. Cantarelli lá na canhotinha. Vai pra cima, deu drible, puxa do segundo, ajeita. Olha o Roberto Juazeiro pro chão, é falta. Esperou o contato, foi pro chão, é falta. Perto da meia-lua da grande área para o time do Guarani. Foi falta mesmo, Murilo, ou foi malandro o Jacaré? Não, foi falta. Olha aí o replay, olha o replay. Puxou a perna. O Pedro Lucas acabou, né, chegando atrasado ali, olha. Puxou, depois da bola rola. E ele acabou, né, esperou o contato. Aí tem aquele, esperou o contato veio. Eu também não esperei para olhar a imagem, não. Eu disse pelo que eu tinha visto. Pois é, o replay por aqui. Olha a conferência, todo mundo querendo cobrar essa falta, olha. Todo querendo marcar o golzinho ali na Arena Romeirão. Tá por ali o Netinho, Roberto Jacaré, o Brito também tá por ali. O danado é que os três batem bem na bola. Eu acho que ali vai... Quem vai bater primeiro? Olha aí.
Você viu aí o pessoal todo ali na posição legal. Cristóvão fica à frente. Olha a conferência de jogadores. Roberto Jacaré. A bola passou à esquerda do goleiro Valdo. Mas passou perto. A bola passou perto. O Valdo tirou no olhar, na vista. O goleirão do Verdão. Olha aí do replay. Acabou ali que o Valdo só olhou. O Valdo pensava que ia do outro lado. Se vai pra dentro era lona, viu? Foi direto pra fora, tiro de meta pro time do Icasa. Cachaça Luanda, entre as melhores cachaças do Brasil. Essa é do Cariri, Cachaça Luanda. Siga lá no Instagram, @Engenho Luanda. Uma delícia de cachaça. Cachaça Luanda, Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. É com Edilan Máquinas. Fica na Rua do Videl, lá no centro de Barbalha. Segue nas redes sociais. Olha ali o Cristóvão, recebe, tentou botar entre as pernas ali. Foi audacioso, debochado ali o Cristóvão. Foi fominha. Pois é, olha o Teles, tentou sair, saiu errado. Olha lá, Alcimar, estamos aqui na torcida, meu amor, faz o teu golaço, diz a Evelyn Michele. Olha lá, faz o cruzamento, o Marcelão domina ali o Roberto Jacaré, produção legal. Bateu em cima da defesa, a bola foi cruzada. Quem já tá em campo ali, Leandro, é o Jonas, viu? O Jonas entrou lá com a 13, acho que no lugar do Marcos Vinícius. Confirma pra mim depois aí, Leandro. Cício, parabéns, Tony. Você é um desbravador das comunicações. Parabéns a toda a equipe. Lembro do Nicásio quando jogou no Cariri, ou no Guarani, diz aqui o Cícero. Tá lá no Rio de Janeiro, acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Abraça aí. Olha o cruzamento. Chega lá o Valdo, dá de soco. Chegou ali o Tony, na tranquilidade. Jonas sai trocando bolas o time do Icasa. Olha o Alcimar. Botou pra correr ali o Rafael Cearense. Olha, o Vanderlei, aí o Vanderlei disse, puxa o freio de mão, dá não. Muito feliz em acompanhar vocês, um cheiro pra todos e amo demais. Hoje vou mandar um abraço especial para Murilo Siqueira, que eu sou fã. Fernanda Alves, tá lá em Fortaleza. Fernandinha, querida, um beijo pra você. Tá lá em Fortaleza Grande, acompanhando a gente, viu? Nossa querida Fernanda. É brava, ela luta. Gente boa demais. É uma guerreira. Olha ali, olha o confronto de Barbalhense. Jonas e Cristóvão, melhor pro Jonas. Chegou o Charles. Já trabalha com o Denner. Fica ali à distância o Jacaré, aliás, o Roberto Juazeiro. Jonas de novo na bola. Trocando figurinhas por ali com o Rafael Cearense. Fica na dividida. O árbitro marcou falta. A Itefânia ali, cadê? Flávio Barbosa, Bora Verdão. Itefânia assistindo aqui. Luiz Fagner Barbosa de Oliveira. Tá dizendo aqui que está acompanhando aqui a gente pelo YouTube. Um abraço, pessoal. Pouco a pouco a gente vai estar lendo aqui o chat com as mensagens da galera. Rogério Barnabé, manda um alô aí pro Naldo, Tony. Valeu, Naldo. Um abraço. Olha o Vanderlei. Lá vai pra cima do Brito, fica ali olhos nos olhos, o Brito só cercando. Ele olha pra quem tocar. Faz o cruzamento. Olha o Alcimar, espirrou, taca a bola, sobra com o Teles. Lá vai o Teles, chutou, a bola vai pra fora. Tiro de meta. É o Jogo das Estrelas, o clássico, o maior clássico do interior cearense. Icasa e Guarani na Arena Romeirão com esses ídolos do nosso futebol. Dão tá aqui dizendo ótima transmissão e um bom jogo. Valeu, Dão. O jogo tá bom, Murilo Siqueira? É um jogo, você não pode esperar muita coisa pela questão de físico, né? A questão física dos jogadores, o preparo. Eles não treinaram, estão aí apenas com aqueles rachas que eles se mantêm. Olha o Vanderlei, foi pro chão, pediu pênalti. Claro, pênalti. E o árbitro deu pênalti. Vanderlei foi pra cima ali do Brito. E o Paulo Jonathan não teve dúvida. Deu cartãozinho amarelo ali pro Brito e apontou a marca da Cal. Pênalti pro time do Icasa. E Vanderlei cai, desaba. Antigamente a gente podia dizer que era cera, mas hoje não é não, viu? Hoje não é mais cera não, Murilo, né? Hoje é cerote. Vandeco aí, ó o Vandeco. Vandeco tá com uma protuberância ali na camisa. Hoje não é cera não, é goma. E olha o time de casa, pode fazer o segundo gol. Verdão do Cariri com ele, o domador de leões, Alcimar, ídolo da torcida icasiana. Camisa 10 do Verdão do Cariri, canhotinha venenosa. Aos 26 minutos, entrando para 27 minutos do primeiro tempo. O Icasa ali com o Alcimar. Capoeira já deu encarada. É o clássico, toda a rivalidade aqui com jogadores que fizeram história com essas duas equipes. Olha ali o Alcimar. Autoriza o árbitro Paulo Jonathan. Alcimar e Capoeira, Capoeira e Alcimar. Quem vai dar a melhor agora? Lava Alcimar com a canhotinha. Vibra, agita, faz a festa. Gol
do Icasa. E o Capoeira foi na bola, mas não deu. Olha aí o replay. Chutou rasteirinha forte, canhotinha venenosa da Alcimar, não deu pro Capoeira. E o Capoeira, rapaz, não tem não. Ele vai pra cima, não quer conversa. Mas o placar mudou, é de novo Alviverde. 2 pro time de casa, 0 pra equipe do Guarani, meu querido Murilo Siqueira. Um gol esperado com o pênalti, né? O Vanderlei, quando caiu, como você disse, fez aquela cerinha, não foi, porque, na verdade, é o cansaço, não é aquele vigor. E aí, bem cobrada, o goleiro ainda foi nela, o Capoeira, mas quando a bola é bem cobrada, é muito difícil pro goleiro. Mandar um abraço aqui pro nosso querido Genilson, rapaz. Genilson do Amoarama tá lá em Fortaleza, a gente tá aqui no canal Replay com o Tony Souza fazendo esse jogo e esses jogadores, a maioria já foram hospedados lá também. no Amoarama. Pois é. Minha vida, eu nunca só uma vez a gente se hospedou em outro hotel. Mas sempre foi no Amoarama. Sempre. Toda vida que eu viajei pra lá, principalmente com futebol. Genilson, o homem natural de Quixadá, mas que mora muito tempo em Fortaleza. Grande Genilson, um abraço, Deus abençoe, saudade de você, meu amigo Genilson, lá do Amoarama Hotel, é a terra do Caririense, o local do Caririense, na capital cearense, é o Amoarama Hotel. Grande Genilson, um abraço pra ele. Olha aí, falta agora, ali foi pra quem? Falta foi pro time do Guarani. Acaba sinalizando ali o Paulo Jonathan, o Cantarelli fica na bronca, Ricardo Baiano dá valorizada, Brito tem pressa, mas manda voltar ali o Paulo Jonathan, falta pro Leão do Mercado. MediShop Hospitalar, material médico hospitalar, trabalhando com material médico hospitalar em geral. Avenida Padre Cícero, 3310, em frente à antiga Singe, ali no parque, no bairro Antônio Vieira. Vereador William Basílio. Bilinha, esporte para todos, incentivando o esporte em Juazeiro do Norte. É falta pro time do Guarani, de longa distância, Brito e Netinho. O Brito costuma bater forte, hein? O Valdo só botou 2 jogadores na barreira. Autoriza o árbitro. Lá vai o Brito, a bola direto pro gol. Passou perto. O Valdo só acompanhou na segurança, mas se vai pro gol, podia levar perigo à meta do goleiro icasiano, o Valdo. E aí, se a gente for observar, Murilo, quase todos os atletas que estão aí jogaram pelas duas equipes, hein? Vou mandar um abraço aqui pro Rael Santana. Rael, é isso? É o Rael Santana que está aqui acompanhando a gente. Um abraço para ele, está torcendo aqui pelo Roberto Baiano. Dava muito isso, não era muito difícil antigamente, o jogador ficar só num time só. Pouquíssimos jogaram só em um. Olha, o Alcimar faz o cruzamento, o Brito chegou acompanhando quase o Vanderlei fazia o gol, só que chegou o Capoeira fazendo boa defesa. Pois não, Murilo? Era só complementando, era difícil. Você vê alguns jogadores, pouquíssimos. O Nicásio, ele jogou pouco tempo no Guarani, que pouca gente lembra. O forte dele era em casa. Mas passou. E aí outros tantos que a gente gostaria de até lembrar agora, alguns que fizeram tanto sucesso aqui, né, que deixa essa saudade aí do futebol e eles estão representando agora esse momento. Aí foi um apanhado ali de um grupo, porque se a gente for colocar, falta muita gente aí, realmente que ainda mora aqui. Se fosse uma coisa demorada, teria que fazer um critério para a escolha, para a questão do tempo, da idade, o tempo de atuação, porque foram muitos jogadores. Então aí tá longe da gente ver aí realmente. Aí tem o Alan tá aí, tá zagueiro? Alan tá aí. Alan, mas aí... Ó o Roberto Jacaré, lá vai, passa pelo primeiro. Chegou agora ali o Charles. O Roberto Jacaré tá pegando muito. Tem o que era quase zagueiro, tem o próprio Ronaldo. Enfim, tem tantos. E o Alan começou com o Ronaldo, né? É verdade. No Icasa aqui. E depois fizeram dupla no Ceará, com menos destaque, e com maior destaque no Fortaleza também, né? E depois foram para o Botafogo, outro para o Flamengo. O Flamengo, O Alan acabou ficando um pouco no Botafogo, mas aí foi brasiliense, jogou em várias equipes do futebol nordestino, Santa Cruz, Botafogo da Paraíba, enfim, rodou muito aí o Alan, fez muito sucesso. Com Fortaleza, chegou a ficar ele e o Angelim entre os 10 melhores zagueiros do futebol brasileiro Série A do Campeonato Brasileiro. E era uma dupla fantástica. Fantástica, realmente espetacular. Olha o Alan ali. Já chega o Alan, vem na marcação Teles, toma a bola, vai fazer cara a cara, chega por baixo ali. O Júnior Chorão, o Teles caiu, fez a defesa, o Capoeira pediu falta, o árbitro não deu nada. Agora o contra-ataque é do time do Guarani. Dominou com estilo ali, o camisa 10 é ele, o Márcio Alan. Já passa ali pela canhota o Roberto Juazeiro.
Segura a bola ali o Marcelan. E espera a marcação do Denê. É habilidoso o Marcelan. Ainda joga muito. Aí recebeu a falta, né? O Denê acabou fazendo a falta. Olha o replay aí, ó. Demorou. O Teles acabou chutando com a perna que não é a boa, né? Ele ajeitou ali para a direita, ele é canhoto, não pegou legal na bola. E olha o time do Guarani. Cantarelli abre na direita. Roberto Baiano, ele e o Ricardo Baiano. Olha o Jacaré. Já chega o Cantarelli por baixo, pediu o pênalti, o árbitro não deu. O Roberto Jacaré que chegou ali tocando a bola pro Cantarelli, que ficou na bronca. Olha o Alcimar. Já domina a bola, bota na canhota. Quem chega por ali é o Vanderlei. Segura. Procura alguém para jogar, pertinho tem apenas o Alcimar. Já se fecha ali o time do Guarani. Rafael Cearense. Trabalha com o Dene no círculo central. Lá na direita está o Jonas. É estranho ver o Jonas de lateral direito, mas ele começou como lateral direito. Depois se destacou muito tempo como volante, por onde passou. Ei, Árbitro Dene. Pois não, Leandro? E é clima de clássico, viu? Agora há pouco aqui o Ricardo Baiano deu uma chegadinha mais forte no Cristóvão, que reclamou, e o Ricardo acabou levando o cartão amarelo. É verdade. Olha a tabelinha pro Rafael Cearense. Capoeira. Escapuliu ali o Capoeira e a bola foi pra linha de fundo. Ele pede ali a falta. Eu acho que foi falta do goleiro. Eu acho que foi falta do goleiro. Mas agora ele deu o escanteio. Deu escanteio ali. Já tá um clima aí apimentado no gramado. É isso, Leandro? É sim, cada um não quer perder pro seu adversário aqui. Já teve lance do Cristóvão com o Ricardo Baiano, o Cantarelli ali também do lance anterior pediu pênalti, o Teles deu uma olhadinha aqui pro Alan naquele lance também que ele chegou na cara do gol, ali cara a cara com Capoeira. O clima é de clássico dentro do gramado e na torcida também. O pessoal aqui fica naquela resenha boa nas arquibancadas. É verdade, já cobra ali o escanteio. Estamos chegando aos 35, combinado é que vai ser aos 35. Cruzamento, o Denner chega de cabeça por ali o Charles. Aí veio na dividida com o Brito, a bola foi direto para a linha de fundo. É tiro de meta que favorece ao Leão do Mercado. Vereador William Basílio Bilinha, esporte para todos, incentivando o esporte em Juazeiro do Norte. Med Shop Hospitalar, material médico hospitalar. Fica na Avenida Padre Cícero, 3310, em frente à antiga Siger, no bairro Antônio Vieira. Segue a Med Shop Hospitalar nas redes sociais. Lá vem Cristóvão pela canhota, trazendo o time do Guarani na velocidade. Olhos nos olhos, ele e o Jonas. Fica por ali, faz o cruzamento. Olha o Roberto Jacaré. Pegou de cabeça, mas não pegou legal. Perdeu um pouco o tempo da bola o Roberto Jacaré e cabeceou a bola para a linha de fundo. Tiro de meta ali para o goleirão Valdo. Pede a bola ali o Paulo Jonathan. Fim de papo neste primeiro tempo. Olha aí o replay. Chegou no posição ali boa para cabecear, mas a bola veio um pouco além do que gostaria o Roberto Jacaré. Qualquer coisa você chama aí do gramado, viu, Leandro Santos? Ali no gramado da Arena Romeirão. Primeiro tempo bom, Murilo? Muito bom. É bom para o estilo de jogo. Geralmente eu era muito, sou, né, até hoje, exigente do ponto de vista físico, né? Mas o que você vai exigir aí? Não tem como, né? Vamos ver ali, só rapidinho ali o Leandro Santos ali com o Alcimar. Vai lá, Leandro. Tô aqui ao lado do Alcimar, né, que esteve aqui na verdade, no antigo estádio Romeirão, voltando na arena, agora fazendo gols e recebendo esse carinho da torcida de Casinha, Alcimar. Para mim é satisfação imensa, né? Como na minha chegada eu estava falando, poxa, depois de 17 anos eu poder voltar e poder fazer parte de um jogo como esse, apesar que é jogo de Master, mas a gente está no intuito de, eu acho que ninguém quer perder, né? Apesar de ser um amistoso, mas quando se fala de casa e Guarani, então já se diz tudo. Mas o time da gente está bem e se Deus quiser continuar assim no segundo tempo para a gente sair vencedor desse grande jogo. Revendo os amigos aí, fica aquela resenha toda ali na arquibancada e dentro de campo. É verdade, né? É verdade. Eu cheguei na terça de manhã, recebi muito carinho dos torcedores, já andei na cidade, já falei com muitos. Eu acho que, poxa, para mim é uma satisfação imensa estar podendo voltar aqui nesse grande estádio, né? Agora a Arena Romeirão e poder marcar. Marcando gol, né? Beleza, valeu. Valeu, tá aí Alcimar, camisa número 10 do time do Icasa, vai ali na torcida. O pessoal gritando bastante o nome do Alcimar aqui durante esse primeiro tempo de jogo. E tá aí fazendo esse contato ali mais corpo a corpo com o pessoal da torcida do Icasa que tá aqui nas arquibancadas. Você tá ouvindo o pessoal do Guarani também por aqui, o pessoal batendo papo ali no banco. O Severo tá por ali como um treinador da equipe, né? Pelo lado do Icasa é o Jader Guga. O Jó também tá por ali, não vai jogar.
mas tá ali E naquela... a gente tá vendo a imagem aqui, Leandro, do pessoal e o Alcimar beijando o escudo do Icasa, sendo aplaudido aqui por um grupo de torcedores aqui na arquibancada do Romeirão, da Arena Romeirão. O Alcimar muito querido, porque a memória que o torcedor tem do Alcimar é de 2005, né? Massacrando o Fortaleza. Em 2 partidas fez 8 gols. É verdade. Então... Também ele deu o troco depois. Tony, Pois não, Leandro? ouvi agora aqui o Cantarelli, o experiente Cantarelli aqui, jogador do time rubro-negro. É um jogo que ninguém quer perder, Cantarelli. É um jogo de marcha, mas continua aquele clima de clássico e Casa e Guarani. É verdade, né? Mesmo a gente já estando fora de forma, aquela coisa toda, mas a gente, quando a bola chega, a gente movimenta bem e tal. E é um clássico, né? Clássico é clássico, a gente nunca quer perder. Mas tá de parabéns as duas equipes. O Icasa tá com uma galera nova aí, viu? Não pode não. Aquele lance ali foi pênalti? Foi pênalti, cara. Se tocou em mim, era pra ter dado o pênalti. E rever aí a galera, né? Ter esse momento com os velhos amigos da bola. Ótimo, ótimo. Revendo aí a galera é gostoso demais. E nesse espetáculo de campo é melhor ainda. Tá joia? Obrigado, Cantarelli aí. Camisa número 8 do time do Leão. Jogador aqui do time rubro-negro. Tentar pegar aqui mais alguém, o pessoal do Icasa. Reclamando que tem jogador jovem. Realmente o Charles e o Pedro Lucas são jovens, zagueiros do Icasa. Olha você na imagem o Serginho aí, que é outra figuraça aí. Ah, craque. Ouvi aqui agora, Sempre Tony. gostei do estilo de Sérgio. Já entrou aqui com a velocidade, indo pra cima, tentando o gol. É jogo de amigos, mas ninguém quer perder, Rafael. A gente sabe que existe essa rivalidade entre Icasa e Guarani, sempre existiu. E a gente fica feliz de poder participar num jogo onde a gente consegue rever os amigos que a gente participou quando profissional. E é um tempo bom de diversão, mas a rivalidade continua. Continua. Deu aquela carreirinha ali. Continua pro segundo tempo, Rafael? Continua pro segundo tempo. Entrei um pouco frio na partida, mas a gente já pegamos o ritmo. Espero agora fazer o gol e ajudar o Icasa a vencer. Tá joia, obrigado, Rafael. Ouvi aqui o treinador, Tony. Treinador Jader Guga. Jader. Ô, Jader. Jader, a gente tá aqui no intervalo aqui no canal Replay. Era melhor estar na arquibancada torcendo para essa galera ou estar aqui na beira de campo comandando todos eles? Rapaz, é uma experiência maravilhosa, né? Tá até brincando com o menino. Esse meu Verdão me dá mais alegria que meu Vasco. Alô, Tony. Mas é isso, é bom ver essa turma que marcou história no futebol do Icasa, do Guarani. E tá... Olha, você vê a quantidade de pessoas que chegaram, bicho, o horário de 18 horas. Pessoal que marcaram a história do Icasa. E tá aí. É bom, é gostoso. Mas torcer fica mais jogo. Aqui fica mais nervoso, viu? Lá fora é mais tranquilo, aqui fica mais nervoso. Mas tá dando certo, vamos lá. Tá joia. Jader Guga, o grande Jader que tá aqui como treinador do time Master Icasiano, orientando aqui os seus comandados, o pessoal já voltando ali pro gramado para começar o segundo tempo. Tem aqueles que pedem para segurar um pouquinho, para descansar, mas tem a galera que quer bola, quer jogo, quer começar logo. E tem um jogo daqui a pouquinho, né? Vai ter o jogo daqui a pouquinho do Icasa com o Ferroviário, então o pessoal fica nessa. Ó. Eu tô vendo muita gente nova pintando aí, ó. Jean Bala, Roberto Maguila. Tem uma galera nova entrando aí também no time do Icasa. Vai mudar muita gente. Nova de segundo tempo. De segundo tempo, porque aí tá só das antigas lá, viu, Leandro? Isso mesmo, algumas alterações, está em campo o Jean, o Roberto Maguila aqui na canhota. Só confirma, o Serginho também está em campo pelo time icasiano. Daqui a pouquinho a gente confirma também as alterações do time do Leão do Mercado. Inclusive o Jean Bala, que segundo o Alcimar, foi o melhor parceiro que ele teve no Icasa. O Alcimar disse que sempre teve boas parcerias e o principal parceiro que ele teve foi o Jean. Vai fazer e reeditar essa parceria, essa dobradinha, Jean Bala e Alcimar. Parece que vai começar o segundo tempo aí, Leandro. Daqui a pouco você confirma aí as mudanças. Isso, tudo pronto. Pelo Guarani já está em campo também com a 23 o Jaildo. Doutor Jaildo, né? Tem o 16 também lá na lateral esquerda. A gente confirma daqui a pouquinho as 3 mudanças do Guarani nesse segundo tempo. Tá, beleza então. Já tá trocando bolas ali. Ó o Serginho, já tá em campo o Serginho. Chega ali o Pedro Lucas. Já deu a virada por aqui. Vamos já confirmar aqui quem é o que tá com a camisa 16 na equipe do Guarani. Netinho na bola. Faz o giro. Abre lá na direita. Vai trocando ali figurinhas a equipe. Ó o Jaildo já com a bola lá pela direita, ó. Ele trabalha muito, joga demais o Jaildo também, diz passagem. Cantarelli. Pediu o Roberto Jacaré. Cantarelli toca pro Jaildo. Faz o cruzamento. Olha o Marcelão, ajeita, faz o pivô, olha o chute pra fora!
Chegou o Cantarelli e fuzilou a bola forte, passou à direita do goleiro. Goleiro do time do Icasa. Pronto, Tony. Pois não, meu querido. Olha o replay aí. Já temos aqui as alterações do Guarani. Diga aí. Terel com a 16 aí na lateral esquerda. Quem é? Barel? Terel. Terel com a 16. O Luiz Cláudio aqui com a 24 na zaga. Além do Jaildo com a 23. As 3 alterações do time rubro-negro. Certo. Depois confirma aí o do time do Icasa. Tá vendo que o goleiro já é outro goleiro. É o André, viu? André Iguatu, rapaz. André Iguatu. André Iguatu. Ó, o André Iguatu também tá redondinho. A meu amigo chegou no Zenta, chegou no 40, meu amigo, aí tudo muda. Né? Todo mundo consegue manter o padrão, não. Eu que o diga. Principalmente naquele peixe lá do Jaguari. É verdade. Lá em Lima Campos, aquela região. Por ali. Açu-Truçu. E o Jaguaribe também. É verdade. E lá vem o time do Guarani. Roberto Jacaré toca a bola ali com o Márcio Alain. Já recebe por ali o Terel. Ele chuta a bola. O Cristóvão fica na bronca. Reclamou, pediu a bola aqui na canhotinha. Chutou direto o André Iguatu. A bola foi direto para a linha de fundo. É tiro de meta para o Icasa. Vence 2-0 o Verdão. No clássico, principal clássico do interior cearense, Jogo das Estrelas. Só com ex-jogadores e alguns convidados. E tá dando Icasa 2-0. Estamos já no segundo tempo, hein? Tony. Oi. Confirmar então as mudanças do Icasa. Tá aí o André cobrando tiro de meta. Tem o Anin lá pela direita. O Henrique faz a dupla de zaga agora com o Pedro Lucas. Giambala e o Roberto Maguila são as alterações do time icasiano. Ó, vou só confirmar ali o Henrique. Henrique também jogou no Guarani, viu? Henrique lá do Crato, passou muito tempo no futebol paraibano. Né? O Anin, camisa 20. Anin também tá por aqui, jogou em casa, jogava demais também. Aliás, aí é difícil você saber quem não jogava muito, viu? Todos jogavam muito. Tá cada um na sua posição. Olha o Guarani. Chega, recebe a bola ali o Jaildo. Posição legal. Troca ali, passes com o Márcio Alain. Márcio Alain já olha, deu um de calcanhar ali o Cristóvão e o pênalti. O toque foi na mão, mas do Serginho, o árbitro disse que foi fora da área. Num toque de calcanhar ali do Cristóvão procurando o Roberto Jacaré. E o Paulo Jonathan disse que a bola foi fora da área. É bola perigosa para o time do Guarani. Daí, quem é que batia melhor quando estava no auge, Murilo Siqueira? Ó, tem o Brito ali, o Netinho. E a galera tá reclamando, viu? Olha o Capoeira onde vem ali. Rapaz, e deixou uma dúvida. Vamos ter que olhar o replay mesmo. A questão da linha, né? Pois é, ele pediu ali pênalti, ficou na bronca. Ó, o Capoeira chegou, conversou alguma coisa. Netinho preferiu botar a bola ali 1 metro mais atrás, deu um miguezão. Fica ali Netinho e Brito. Netinho é mais colocado com efeito, o Brito é com mais força. A distância, Brito, né? Fica ali 5 jogadores na barreira, o time do Guarani quer diminuir, vence 2-0 em casa. Autoriza o árbitro, Netinho, colocada lá dentro. Vibra, agita, faz a festa. Gol do Guarani, Netinho. Chutou a bola colocada ali, foi nela, deu um tapinho André Iguatu, mas ela foi dormir na rede. Diminui o Leão do Mercado, cobrança de falta do Netinho ali, hein, meu querido Murilo? É, como você disse, ele coloca. Quando é colocando, ele sabe fazer isso e fazia muito quando jogava no profissional. Na distância, mais para o Brito pela força, porque você viu no primeiro tempo quando ele bateu e bateu ainda muito violento de longe. Então foi bem cobrado, o goleiro foi nela, mas não deu para ele. Parabéns pelo gol. Bonito o jogo. Olha, é verdade. Jogo bom, 2-1, clássico aberto aqui o placar. A gente está agora chegando a 5 minutos desse segundo tempo. André Iguatu, bota a bola lá para frente. Quem chega por ali é o Giambala. Já trabalha com o Alcimar e mudou pro Vanderlei. Tá em posição irregular o Vanderlei, hein? Deu um toquinho, a bola foi cair na rede, mas estava realmente adiantado o Vandeco. Não deu ali, Vandeco, posição irregular. Dedurou por ali o seu Augusto César e sinalizou ali o Paulo Jonathan, Murilo. Dá um somzinho na carrapeta aí. Abraço para o nosso querido João Hilário. Ô, grande João. João. Um pouquinho baixo aqui. Tá Valeu, baixo. grande João Hilário. Grande. João,
John Hiller teve com a gente no outro clássico, o João Hilário teve aqui com a gente. É bom em tudo que aqui, faz. E em outras vezes vamos ter com certeza o João Hilário com a gente aqui no replay. Tem uns projetos aí pra gente sair futuramente. Se Deus quiser, sai. Se Deus quiser, sai. Aí vai ter João, vai ter Murilo, quem sabe mais vezes aqui com a galera na Arena Romeirão e em outros locais também. Olha o Cristóvão, já recebe a bola, faz o drible, chuta em cima do Jonas, fica na brigada, Serginho pediu falta o Cristóvão, o árbitro não deu. É o time de casa, tocou de cabeça ali o Rafael Cearense, não pegou legal, fica com o Brito. Mudou, Tony. Já chama por ali o Cantarelli. Quem mudou? Entrou com a 17, Bugica. O Bugica 17 está em campo para a saída do Vanderlei com a 11. Então Vanderlei saiu para a entrada do Bugica com a 17. Eu acho que foi o jogador caririense que eu mais vi fazer gol de bicicleta. Impressionante, como infelizmente naquele tempo... Ele correr também. Corria demais, viu? Maria. Saiu depois de casa, foi pro Ceará, teve bom momento no Uniclinic, logo quando o Uniclinic surgiu, brigando na parte de cima da tabela no Campeonato Cearense, mas como fazia gol de bicicleta o Bugica, hein? E também tem história com essas duas equipes, tanto com o Icasa como com o Guarani, o grande Bugica, que vai estar defendendo aqui o time do Icasa. Olha o Ismael, já trabalha a bola ali pela canhota, Roberto Jacaré, aliás, o Teré é quem pede, movimento Marcelan, faz o giro, dominou no peito ali o Roberto Maguila, chama o Serginho pro jogo, Jean Bala, abre na esquerda com o Roberto Maguila, tem uma avenida toda pela frente o Maguila, toca no meio campo, você tá escutando aí os gritos aí do técnico Jadeguga, Rafael Cearense toca a bola, olha o chute! O Aninho pegou com estilo, com liberdade, poderia até entrar um pouco mais o Aninho, mas acabou chutando ali na entrada da grande área. A bola foi direto para a linha de fundo. Tiro de meta, quase era o terceiro do Verdão do Cariri. Icanete, o seu provedor de internet do Cariri, tem nome aí, Icanete, a internet do replay na Arena Romeirão e também no Estádio Naldão, é Icanete. Tentava por ali o Bugica, olha o Bugica, já tentou a primeira. Felipe Felício, parabéns pelo Jader, o Jader pelo evento, que nostalgia. Parabéns, Tony, pela transmissão, a menção honrosa ao nosso inesquecível Francisco Silva. Felipe Felício, um abraço, grande foguinho, Francisco Silva, né? O clássico aqui, na verdade, amarelinho ali pro Terel. Na verdade, o clássico, esse clássico aqui foi uma ideia do Zacarias, né? Zacarias Silva, que é administrador aqui da Arena Romeirão, e acabou chamando ali o Jader Guga e também o Ebinho. E eles acabaram organizando tudo. Cícero Anderson de Oliveira, meio casa assistido de Potengi. Um abraço à galera de Potengi acompanhando aqui o replay. Vereador Bilinho, William Basílio, Esporte para Todos, incentivando o esporte em Juazeiro do Norte também com a gente nessa transmissão. Samuel Gonçalves, deixando aqui os parabéns, quem promoveu o evento, parabéns, valeu Samuel. É falta pro time do Icasa. Jean Bala e Alcimar. Na canhota é Alcimar, na direita e Alcimar quem vai pra bola, chutou, Capoeira, bem colocado, fez a defesa, o goleiro Capoeira do time do Guarani, acabou tentando ligar o contra-ataque rápido, não deu ali pro Terel, a bola foi direto pra linha lateral. Cachaça Luanda, entre as melhores cachaças do Brasil, essa é do Cariri. Uma delícia de cachaça. Siga lá nas redes sociais, Cachaça Luanda. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil. Pois não, meu querido Leandro? Mexeu o time do Guarani. Entrou com a camisa de número 26, está aí com a bola o Adalberto no lugar do Cantarelli, camisa número 8. Primeira, Adalberto em campo com a camisa 26. Lá vem pela canhota o time do Guarani com o Márcio Alain. Botou a bola, olha a tabelinha. Roberto Jacaré tentou fazer o pivô, o Terel não pegou. Serginho foi lá e tomou a bola. Aninho já bota a velocidade ali junto com o Rafael Cearense. Alcimar na direita, de canhota, vira o jogo. Bota a bola lá na canhota para o Jean Bala. Fica ali a distância, marcando o Adalberto. Rafael Cearense trabalha ali com o Bugica. Toca na esquerda pro Jean Bala. Valdaberto marcando. Por ali um Aninho. Olha, procura, se fecha todo o time do Guarani. Fica estudando a equipe do Verdão do Cariri. Roberto Maguila passa na esquerda, segura o Jean Bala. Aninho. De novo o Roberto Maguila. Adalberto agora tenta dar o combate. Maguila chama o Ricardo Baiano pro jogo. Olha o Ricardo Baiano, passa entre dois atletas.
traz o contra-ataque, Serginho, a bola escapuliu, quem chega ali tomando é o Ismael. Agora o Guarani tenta responder. Tá 2-1, Guarani que é o gol de empate. Chega por ali o zagueirão Brito. Netinho pede. Ele faz lançamento, bola boa, bola ali pro Cristóvão. Eita, rapaz, eu vi o Cristóvão, lembrei dos tempos lá que ele pegava, já ia pra cima. Domina a bola. Tenta a tabelinha ali com o Marcelan. Botou pra dentro da área, foi pro chão, pediu pênalti, o árbitro deu apenas escanteio. Toque do Pedro Lucas. Foi direto para ali de fundo, é escanteio para a equipe do Leão do Mercado. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes é com Edilan Máquinas. Fica a Rodovidel no centro de Barbalha, cobre o escanteio rápido. Olha o time do Guarani. Chega por ali o Jaildo, faz o cruzamento. A bola passa pelo Roberto Jacaré. Toca mais atrás ali com o jogador que é o Brito. Na direita de novo Jaildo, toca de cabeça, tentou tocar rápido, aí não pegou legal na bola. Tony. Opa. Tá de volta aí com a bola em campo o Teles, né? O Roberto Maguila sentiu aqui, já deixou o gramado, retornou para o jogo Teles. E também o Demontier, camisa número 15, entrou no Icasa no lugar do Rafael Cearense. Tá, beleza então, meu querido. Demontier com a 15, é isso? Isso. Demontier com a 15 no Icasa. Olha o Verdão por ali. Aninho junto com Giambala, trabalha ali com o Alcimar. Demontier pediu, ele preferiu tocar com o Henrique, zagueirão. Aninho na bola. Fica trocando figurinhas a equipe do Icasa. Vence 2-1, Verdão do Cariri. Estamos chegando a 12 minutos. O combinado é até os 35. Giambala abre com Aninho. Vai na direita, tem Liberdade. Faz o cruzamento. Toca de cabeça, tira a defesa do Guarani. Lá vai o Leão do Mercado. Chega por ali o Netinho. Ismael. Márcio Alain. De novo Ismael. Olha o Cristóvão, pede. Posição legal. Toca atrás com o Terel. Cristóvão pede de novo. Ele prefere fazer o cruzamento. Toque de cabeça. Quase era pro Roberto Jacaré. Tentava o Jaildo. Ismael toma a bola. Netinho. Márcio Alain. De novo pro Netinho, vai chegar cara a cara, vai fazer o gol de empate, fez a defesa o André, de novo o Netinho, vibra, agita, faz a festa, gol do Guarani, Netinho é jogador que arrebenta. Tabelinha entre ele e o Márcio Alain. O Netinho passou pelo Pedro Lucas. Na primeira, o André Iguatu fez a defesa. E aí, na segunda, não deu. Netinho foi lá e botou na rede. Tudo igual no Jogo das Estrelas. No Jogo das Estrelas, no Clássico. Icasa e Guarani, 2 pro Leão do Mercado, 2 pro Icasa. Netinho marca 2, é jogador que arrebenta. Merecido esse empate, Murilo Siqueira? Ou você acha que alguém tá melhor do que outro aqui nesse jogo? O Guarani dominou um pouco mais a bola. Ele passou com mais tempo de bola, se você for contabilizar. Teve mais posse. Mais posse de bola. Agora, a conclusão, ele tem dificuldade. Realmente, você pode observar que há dificuldade grande na conclusão. Tanto é que nesse último lance agora, por exemplo, já teve a oportunidade antes de concluir, mas a dificuldade impede disso. Ele foi na primeira investida, a bola, por sorte, voltou para ele e ele conseguiu colocar dentro da trave. E aí o gol. Então eu acho o valor igual aí. Não só na questão de número. Placar tá justo. Mas eu acho justo. Primeiro, olha, acessa o site replay.tv.br. A gente tá sempre trazendo notícias esportivas lá no replay.tv.br, tá bom? Segue no YouTube, Replay com Tony Souza. Vai lá no Instagram também. No Instagram e no YouTube, tá bom? Se inscreve no YouTube e segue no Instagram. A gente tá também contando aqui com a parceria do TV Joá, né? Do nosso querido Zezinho, repórter Joá. Também tá retransmitindo aqui o jogo aqui que a gente está fazendo, esse Jogo das Estrelas entre Icasa e Guarani. Moçada, e só dar o toque aqui para você que está acompanhando a gente, quando terminar o jogo a gente vai continuar aqui, até porque a gente ficou de ter alguns jogadores aqui na cabine do Replay, batendo papo com a gente, relembrando aí histórias, bons momentos de Icasa e Guarani. Então terminou o jogo, segura aí que uma galera deve subir aqui, pelo menos a gente está tentando viabilizar essa situação
até porque depois vai ter Icasa e Ferroviário pela Taça Fares Lopes. A gente vai ainda trocar papos aqui com a galera, tá bom? E vamos ver se a gente tem aqui alguns jogadores também trocando ideias sobre esses momentos que esses atletas passaram, fizeram história, né? Tanto com a camisa do Icasa como do Leão do Mercado. Olha lá, vem o time do Guarani, aliás, time do Icasa, né? Marcos Vinícius já tá em campo de novo, hein, meu querido Leandro? Marcos Vinícius já entrou de novo, já saiu o Jonas estava com a 13 e o Marcos Vinícius entra agora, vestindo a camisa 3. Tony. Oi. Retornou o Marcos Vinícius, está de volta ao gramado aí no lugar do Serginho. No momento do gol do empate do Netinho, o Marcos Vinícius voltou para campo. Olha a cobrança de escanteio, toque de cabeça! Na primeira o Henrique desviou, Pedro Lucas não pegou legal na bola, ela foi direto para a linha de fundo. Severo só acompanhou, é tiro de meta. 2-2, tudo igual no jogo das estrelas, Icasa e Guarani, Guarani e Icasa, principal clássico do interior cearense. E você acompanhando aí com ídolos do nosso futebol. Eles que vestiram e honraram essas camisas, tanto de um lado como de outro, é porque muitos desses atletas jogaram nas duas equipes. E o torcedor, lógico, do Cariri tem um carinho. Eles proporcionaram muitas alegrias. Muitas, não tenho dúvida disso, viu, Murilo Siqueira? Muitas alegrias mesmo. Damião Campos, boa noite, galera aí do Ceará. Juazeiro do Norte, vamos virar meu Guarani diretamente aqui de Nova Serrana, Minas Gerais. Um abraço aí pro Damião Campos, acompanhando. O Ilho Vlog também tá por aqui. Alexandro Santana, né, diz que está aqui, Alex Barruada, grande Barruada, está acompanhando também aqui a gente. Valeu, um abraço bem forte. Joga bola o Barruada, viu? Bom volante, diga-se de passagem. E aí acabou saindo ali com bola e tudo o Marcos Vinícius, lateral para o Guarani. Pois não, Leandro? E eu, como repórter desse jogo, não posso deixar de mandar um abraço também para os setoristas que marcaram história acompanhando esses jogadores aí, né? O repórter Coração de Leão, J. Ribeiro, e também o César Filho. E você, né, que cobriu muito Icasa e Guarani, o Fabiano Rodrigues está aqui pertinho acompanhando os ex-contemporâneos aí de futebol. Rapaz, tem Edgley Ribeiro, Toninho Vieira, Edgley, Francildo Silva por um tempo, o próprio Antônio Félix, saudosa memória, baixinho, tanto narrador como também repórter. Olha o Guarani, faz o cruzamento, chegou por ali, era o Jaildo que vinha, rapaz, e a zaga botou para a linha de fundo. Aqui passou muita gente, João Eudes, Luciano Menezes, José Cunha. Rapaz. Muita gente, hein, Cícero Silva, do Crato. Pois é, se eu vou colocar aqui como repórteres das duas equipes. Já trabalhei com um bocado deles aí. Muita gente. Clodoaldo Amaro acompanhou por um tempo também a equipe do Guarani, nosso querido Clodoaldo Amaro, muita gente mesmo. Eu fui setorista dos dois também. Também, Murilo? Tanto Icasa e Guarani. Verdade, fui dos dois também, tive o prazer de ser setorista do Guarani primeiro, depois do time de Icasa e o Santos, quando eu fui pro Icasa, ele me chamava de herege, seu herege. Grande Santos, um abraço pro Santos. Olha o time do Guarani, chega por ali o Adalberto, no meio de dois, tentou a tabelinha, aí chegou a defesa. Pedro Lucas já sai com a bola. Marcos Vinícius, o time de Casa quer fazer o terceiro, tá tudo igual aqui no Romeirão e Casa fez 2-0. Guarani correu atrás, foi lá, empatou o jogo. Lá vai Marcos Vinícius, abre aqui na direita com Jean Bala, toca a bola com o Bujica. Olha o Bujica, vai lá pra linha de fundo, fica olhando, olhos nos olhos. Ele e o Netinho, faz o cruzamento, domina a bola de Monte, tentava o domínio. Olha o Ismael, quase dava uma lampança. Ismael, faça isso não, Ismael. José Carlos Almeida Lima, Tony, manda um alô aqui, assistindo, sou filho do ex-grande jogador saudoso Zé Irã. Jogou nos dois times, ainda joguei 2 anos de base. Um abraço, José Carlos. Zé Irã, jogou tanto em casa como também no Guarani. Aliás, eu fui diretor de esporte, amador de base, né, do Guarani e também depois gerente do Icasa um tempo. Aí chegou o Flávio Araújo para ser gerente. De repente, o Flávio passou a técnica e eu não voltei mais. Derrubou o Murilo, o Flávio Araújo. Olha o escanteio, chegava de cabeça por ali o Bujica, a bola foi direto para a linha de fundo. Cícero Anderson, meio casa assistido de Potengi, disse aqui. O Zé Roberto também, lá de Aurora. Aurora, meu Deus, é de Porteiras. Isso para mim também que está acompanhando, jogou na época do Flávio Araújo. Jurandir Augusto assistindo em Taquatinga, norte do Distrito Federal. Um abraço aí pra galera lá no Distrito Federal. Espaço de dança Aline Silva, quer manter a forma dançando? Espaço de dança Aline Silva. Leandro Santos é instrutor, é monitor lá no
espaço de dança, faz hitbox, faz de tudo, meu amigo Leandro Tony. Santos. Oi. E quem não entrou ainda, o momento é agora, viu? É, o né? Zacarias já deixou a orientação aqui, que serão apenas 25 minutos nessa segunda etapa, né? Já estamos aí com 20. Começou a movimentação aqui no banco entre os jogadores que ainda não participaram aqui do amistoso. Eita, rapaz, é por causa do tempo, né? Queiroz, maravilha de transmissão. Valeu, Queiroz. O Rael também aqui, mandando a mensagem pra gente. Um abraço, muito obrigado, pessoal, acompanhando aqui o canal Replay. Vereador William Basílio Bilinha, esporte para todos, incentivando o esporte em Juazeiro do Norte. Medishop Hospitalar, material médico hospitalar, fica a Avenida Padre Cícero 3310, ali no Parque Antônio Vieira, em frente à antiga Singer. Segue lá Medishop nas redes sociais. Lá vem ali Cristóvão pela direita na velocidade, fica olhando dois jogadores em marcação, tentava o drible, a bola foi para a linha lateral. Rogério Pereira, Tony, manda um alô pra galera do Bar do Chico, lotado vendo o jogo. Um abraço a galera do Bar do Chico, valeu Rogério, turma boa acompanhando aqui o Replay. Manda um abraço, Netão. Diz que a galera lá na Prazeres da Carne está sempre acompanhando a gente. Um abraço. José Bosco, manda um alô aí pra mim. Me chamo Bosco. Um abraço, Bosco. Pra você também. Valeu. Dedé Moral, lá no O de Casa. Um abraço pra ele. Olha o Brito. Ajeitou pra chutar, botou na canhotinha. Lá vai por ali o Terel. Faz o cruzamento, chutou. Bola. Olha o André. André, não faça isso, meu filho. Escapuliu a bola. O André acabou fazendo intervenção. Já liga com o Teles. Teles já bota a bola na canhotinha. Quem estava por ali é o Rafael Cearense, já está mudando ali. Depois observa, viu, Leandro? Olha o replay aí. Quase o André entregava o ouro. Pois não, Murilo? O Rafael saiu. Rafael saiu. Vamos ver, ó. Tem cara nova ali na canhotinha. E o Jader gritando, Daqui a pouco a gente confirma quem foi que entrou ali no time do Em Casa. Ricardo Baiano, Marcos Vinícius, pra cima do Adalberto. Já toca a bola aí com o Anin, que saiu da lateral, já virou volante o Anin. Troca figurinhas, chama o Pedro Lucas pro jogo. Por ali o Jean Bala. Marcos Vinícius passa. Jean Bala tá vendo meio mundo de gente de rubro-negro, segurou, tocou atrás. Ricardo Baiano. Bota a bola lá na canhotinha. Acabou que o Teles não teve domínio. Melhor pro Ismael. Olha o lance aí. Ismael domina. Aí a gente dizia, bateu no muro, quando bateu na canela. Bateu no muro, foi. Olha o Jailson, já tá em campo. Grande e interminável Jailson. Zagueirão, tá no Guarani. Olha o Jailson aí, já entrou com gosto ali. Já pediu a bola, recebe. Olha o Jailson. Jaildo. Ailton tá lá no ataque. Já entrou também o Ailton no ataque do Guarani. Fica com o Jailson. Netinho. Fica ali na defesa. É bolachinha que tá com essa camisa 21. Tá parecendo bolachinha ali, rapaz. Lá vem o Ismael. Agora o Guarani vem trocando figurinhas. Chegou o Jean Bala ali na marcação. Depois me diz quem é esse 21 aí, viu, Leandro? Aí na defesa do time do Guarani. Olha o Brito. Chama ali o Terel. Jailson. Terel. Massaí foi muito forte pro Márcio Alain. Ficou fácil ali pro Henrique. Ricardo Baiano. Marcos Vinícius. O Márcio Alain não cansa, meu amigo. Márcio Alain não cansa, viu? Fica trocando figurinhas, o time de casa tá tudo igual no Jogo das Estrelas. Maior clássico do interior cearense entre Casa e Guarani. Você acompanha daqui com o Replay, com o Tony Souza. Segue lá no Instagram, Replay com o Tony Souza. Se inscreve no YouTube e acompanha a gente lá no site, tá? replay.tv.br. Fique sempre muito bem informado. Olha o Terel, deu o combate ali pra cima do Alcimar. Outro também que não cansa. Chega ali com o Anin. Jean Bala. Cachaça Luanda, entre as melhores cachaças do Brasil. Essa é do Cariri. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Segue no Instagram, @Engenho Luanda. Olha a bola na esquerda pro Teles, posição legal. Vai chutar cruzado, tira a defesa. A sobra é do Anin, com Icasa. Bota de novo pro Teles. O Icasa quer a vitória. Toque de cabeça, Brito. Sempre muito seguro da defesa. Botou a bola para a linha de fundo. É escanteio pro time do Icasa. Icanet, seu provedor de internet no Cariri, tem nome, é Icanet. A Icanet é a internet do Replay aqui na Arena Romeirão. Também lá no Inaldão. Seja você também cliente da Icanet. É escanteio pro Icasa. Chegou, tentava por ali o Pedro Lucas. Tira o Brito.
A bola sobra ali com quem? Acabou marcando o quê? Marcou falta? Marcou falta, não marcou fim de jogo. Fim de jogo. 25 minutos, fim de jogo aqui na Arena Romeirão, no Jogo das Estrelas. 2 pro time do Icasa, 2 pro time do Guarani. Fim de papo. Ah, era o Reginaldo, rapaz, Reginaldo Barbalhense. Reginaldo Barbalhense que entrou ali. A gente tá vendo ele cumprimentando ali a arbitragem, o irmão do Ailton, né? Acabou que o jogo demorou um pouquinho para começar e aí teve no horário errado, porque o terminar jogo, mais cedo, o rapaz. jogo oficial Tony. não pode mudar de horário. Estava tão bom, Murilo. Eu tava começando a gostar. Deixa o Leandro falar ali, tá com o pessoal lá embaixo. Vai lá, Leandro. Tô aqui ao lado do Marcos Vinícius, que esteve aqui no antigo Romeirão, no último jogo, defendendo a camisa do Icasa, voltando agora. Momento bacana, né, Marcos? De rever aí os amigos. É um momento de felicidade, né, pra gente que tem história dentro do clube, como você falou, né, e como você falou no último jogo do Romeirão antigo, né, e agora, primeira vez voltando a pisar nesse gramado maravilhoso, perfeito, então não tem como o cara não jogar bola num campo desse e ser feliz junto com os amigos. E aí um jogo marcante pra você também aqui foi aquele jogo 5-2 no Paysandu, num gramado desse aqui, Marcos. 6-2. 6-2, né? Num gramado desse. Aquela goleada poderia ser maior? Rapaz, eu acho que poderia ser maior, porque se já no Romeirão antigo já foi daquele jeito, imagine num gramado desse perfeito, né? 2 gols naquele jogo, né? Então a felicidade nesse campo aqui seria melhor. Valeu, Marcos Vinícius aí, jogador do Icasa. Ouvir aqui o pessoal do Guarani. Aí o Leandro ali tentando conversar com o pessoal. Ouvir aqui o Capoeira, Vai lá. goleiro. Defendeu as 2 camisas, né, Capoeira? E hoje aí teve essa responsabilidade de assumir a meta ali do time rubro-negro. É verdade. É sempre um prazer, né? Voltar a jogar. A idade que a gente tem, a gente ainda está fazendo isso ainda, na minha opinião, bem. Então a gente fica feliz com isso. E voltar aqui ao estádio, né? Onde a gente viveu, acho que uma parte da nossa vida, né? Então a gente fica feliz com isso. E contente por rever muitas pessoas que a gente faz tempo que a gente não vê, né? E voltar a praticar, fazer aquilo que a gente gosta é sempre importante e a gente fica feliz com isso. E o Leão mostrando que é guerreiro, né? Tava perdendo por 2-0, foi lá atrás do placar e saiu com esse resultado de empate. É verdade. Na verdade, o time deles, não estou desmerecendo o Icasa, o time deles não. Botaram 2 jogadores jovens ali atrás, aí seguraram a rapadura, como diz o outro, né? Se é um pessoal mais de idade, não tinha segurado não, mas foi bom o jogo, é bom pra gente rever essas pessoas que faz tempo que a gente não vê, né? Mas o importante é que a gente não perdeu, que a gente saiu daqui com empate, não é isso? E beleza, tá aí o Capoeira, arqueiro do time rubro-negro. Eu vi aqui o Jó, dá uma palavrinha aqui com a turma do replay. Jó, grande ídolo da torcida icasiana. Não entrou dentro de campo, mas marcando presença nesse clássico aqui, né, Jó? O clássico é bom demais, né? O clássico, mesmo a gente que não tá jogando mais, né? Mas é bom prestigiar. Eu joguei no Icasa, no Guarani, sempre os amigos que a gente tem, mas a rivalidade é imensa, né? Que a gente tá ganhando 2-0, não podia ter levado 2 gols assim, mas é assim mesmo. Isso prevalece, é bom rever os amigos das antigas, é bom demais. Ainda bem que terminou empatado, ninguém ganhou, mas pelo menos deu alegria aos torcedores. Joia, tá aí o Jó, artilheiro, grande craque do time icasiano. O pessoal aqui vai fazendo foto, Ricardo Baiano por aqui, o Jean Bala, Pedro Lucas, Vanderlei. Olha essa imagem aí, ó. Essa aí é pesado, viu? Grandes ídolos do time icasiano. O pessoal do Guarani, todo mundo já se recolheu ali aos vestiários. Agora tá aqui o pessoal do Icasa. Tentar pegar aqui a palavrinha do trio. O trio registrando aqui a foto. Vanderlei, Jean, Ricardo Baiano. O time abriu um 2-0, levou um empate, mas boa resenha, Vanderlei. É, boa resenha, né? A gente rever atletas que a gente não viu há muito tempo, né? Principalmente o Alcimar, o Jean, né? O Ricardo a gente sempre vê que ele vai a Sobral. Né? E tem um projeto como eu tenho em Sobral também, isso é muito bacana, né? Espero que possa ter mais vezes, como os ídolos do Barbalha, do Crata. Tem que fazer, tem né? Tem uma mansão dessa aqui em Juazeiro, não tem esses jogos que a torcida gosta. Eu espero que os organizadores possam fazer mais eventos, porque é muito bacana. O Jean, tá aqui para aqui o Jean também, vestiu as 2 camisas. O time abriu 2-0, levou empate. A culpa é do treinador ali, Jean? Não, acho que é válido, né? A iniciativa, né, do Jader Guga e dos demais, né? Acho que é importante privilegiar o pessoal que fez história aqui na
na região do Cariri, no futebol cearense e no futebol nordestino. A gente só agradece aí pelo convite, né? E fica grato aí por ter participado desse jogo e rever tantos amigos que a gente construiu aí ao longo do tempo da nossa carreira. E a Arena merecia receber vocês, né? Que tanto fizeram aqui no antigo Romeirão, mereciam vocês também bater essa bolinha aqui na nova Arena. É verdade, a gente que jogou tanto aqui, né? No Romeirão, né? Agora com essa nova Arena a gente tivemos essa oportunidade, né? De fazer esse amistoso aí, a gente fica feliz, né? E satisfeito por ter sido homenageado aí nessa noite. Joia, obrigado, Jean. Atleta também do time casiano, que estava aqui por baixo. Tem aqui também o Pedro Lucas. Pedro Lucas, uma palavrinha aqui com a turma do replay. Estava ali fazendo a dupla de zaga com o Charles. E o pessoal do Guarani estava reclamando, falando que a zaga do Icasa estava muito jovem ali. A culpa não é de vocês, né, Pedro? Não, jamais, não é nossa, não. A zaga que é juventude e tal, mas é isso aí. A gente foi convidado e fazer um bom jogo, né, que a gente fez, graças a Deus. Mas também a gente fez parte do Guarani também, respeito com tanto a instituição do Icasa quanto a do Guarani. Mas é isso aí, é só um jogo festivo, só para a gente se divertir e sair com alegria. E é bom ver essa quantidade de atletas de tanta qualidade que defenderam, né, Icasa e Guarani. Sim, com certeza, né? Jogadores que eu não tive a oportunidade de jogar junto, mas de acompanhar pela TV e até tanto pela rádio também. E fui feliz hoje em jogar com eles também, né? Joia, obrigado aí, Pedro Lucas, zagueirão do time casiano, que estava aí nesse confronto, terminou 2-2. Nível de clássico, acirrado, teve aqueles momentos pegados, belos gols, bem característico de Icasa e Guarani. Tony. Primeiro, meu querido Leandro Santos, depois veja aí com o Ricardo Baiano, o próprio Cristóvão também, aí o Alcimar, os caras, cara aí de repente dá um pulinho aqui na cabine, né, a galera aí para também a gente repercutir, que bacana, né, a gente tá vendo aí exatamente esses jogadores, ex-atletas, caras que passaram aí pelas duas equipes, que legal a gente tá vendo exatamente esses jogadores novamente em campo, no gramado aqui da Arena Romeirão. Que legal a gente está vendo que esses jogadores que fizeram história aqui no futebol do Cariri, de volta, batendo a bolinha, muitos em forma, com uma forma ali bacana, outros vieram apenas para brincar, o próprio Jó não tem condição hoje de jogar, que é o Garrincha do Cariri, que eu digo por conta da perna torta ali, o nosso querido Jó, mas é um cara espetacular, um cara formidável, que jogava demais, né, nas duas equipes, tanto no time do Icasa, teve uma rápida passagem pelo Guarani, jogou no Santa Cruz, veio para Juazeiro do Norte e não saiu mais, o nosso querido Jó. Como foi legal da gente poder ver, olha gente, olha quem esteve em campo aqui, só para citar alguns nomes, né? Valdo, André Iguatu, Marcos Vinícius, Anin, Charles, Henrique, Pedro Lucas, Teles, Ricardo Baiano, Tony, Alcimar, Vanderlei, Nicásio, Rafael Cearense, Denner, Bujica, Demontier, Capoeira, Ismael, Alain, Brito, Marconi, Roberto Juazeiro, Júnior Chorão, Cantarelli, Márcio Alain, Cristóvão, Netinho, Roberto Jacaré, Jaildo, Terel, Luiz Cláudio, Adalberto, olha só que legal, Ailton, Reginaldo Barbalhense, que legal a gente está vendo esse pessoal, né, aqui de novo, vestindo a camisa de Icasa e Guarani, voltando a bater essa bolinha, como a gente viu o carinho do torcedor, aplaudindo estes atletas, muito legal. Muito bacana mesmo, né? Como a gente viu esses jogadores por aqui e a gente faz esse registro. Ó, o pessoal aqui acompanhando, Alan Davidson, parabéns pela iniciativa, é muito bom rever os jogadores que fizeram história no futebol do Cariri. Ailton Lins, tava luta, cheguei agora, cadê o Ronaldo Angelim? Boa pergunta, o Angelim que estava para vir, acabou não jogando, né? Rafael Brandão, parabéns, Tony, ótima transmissão. Lembrando aqui do Juninho Eliseu, ex-Icasa, saudosa memória, né? Faleceu recentemente. Meu querido amigo Eliseu, estudei com o Eliseu, jogava demais, né? O Eliseu, e também teve uma passagem pelo time do Icasa, né? O pessoal aqui do Leão do Mercado, também por aqui. Felipe Felício, né? Deixa Alcimar e Vanderlei para reforçar Icasa aí contra o Ferroviário, disse aqui o Felipe. Né? Vida em Meu Arte, repórter, é bom, traz bons detalhes para nós, acompanha teu trabalho aqui, Tony, um abraço aí pro pessoal, o Vida em Meu Arte também tá por aqui, deixa eu ver quem mais aqui, pessoal, muita gente deixando aqui, o Fran tá por aqui, um abraço, Fran, o Wilson Gonzaga tá por aqui, o Rogério Barnabé também, o Jailson Lopes,
Pedro Lucas, cadê o Júnior Xuxa, o Marciano? Pedro Lucas, Júnior Xuxa acabou, ele tá disso pra gente que vinha, né? Tava tudo certo pro Xuxa, acabou tendo um imprevisto, não pôde vir. O Marciano já disse que era complicado para vir no meio do ano por conta do trabalho, ele que está morando a mais de 1.000 quilômetros daqui, tá lá no interior da Bahia. Brito Júnior também tá por aqui. Bruno Souza, manda um alô aí pro Rômulo Lima, ex-jogador de Casa e Guarani. Abraço, Rômulo Lima, tá bom? Adalberto Costa também com a gente. Manda um abraço aí, grande pro Lucier Menezes, setorista dos dois também, Lucier Menezes. O Murilo lembrou aqui o Lucier, né? Cícero Nogueira está em Atibaia, São Paulo, acompanhando a gente. Olha como bacana aqui o pessoal mandando aqui as mensagens, muita gente mandando mensagem. José Silva, alô, direto de São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos. Bora, Leão do Mercado, bora, Guarani. José Silva lá nos Estados Unidos. Star Games também por aqui. Cadê aqui, rapaz? Francisco Salles, Jurandir Augusto, Rafael Brandão, Santos do Guarani. Também por aqui, só poderiam ser esses craques a fazer como nós, os leoninos, pudéssemos comemorar um gol do Guarani na Arena Romeirão. Nunca tínhamos comemorado um gol no novo Romeirão, diz aqui o Santos do Guarani. Alexandre Santana, Boa Ruada, o Wilton também está por aqui, nosso querido Zé Hilton, abraço lá na Guanabara, ele que é motorista lá do ônibus Guanabara, né? Damião Campos também com a gente, lá em Minas Gerais, na Nova Serrana. Constantino, Marcelan ainda jogava no Guarani tranquilamente. Meu amigo Marcelan, pode botar Marcelan para jogar profissional. Tem muito jogador que não amarra a chuteira do Marcelan não, viu? Pode ter certeza. Roberto aqui, que bom rever meus amigos do Icasa e Guarani em ação. Beto de Porteiras, ex-goleiro do Barbalha e Icasa. Abraço, Tônio, abraço. O Beto lá de Porteiras, que inclusive jogou com o Flávio Araújo lá no Icasa. Ele mandou mensagem pra gente. Gilberto Santana, opa, direto de São Paulo, acompanhando o clássico, torcendo aí, sempre pelo Verdão do Cariri. Caio Brandão, abraço, Tony, ligado aqui no replay, direto de São Paulo, grande clássico. O Caio que jogou Guarani, acho que não jogou em casa, mas jogou Guarani, jogou Crato, jogou Barbalho, grande Caio. Também por aqui. Que nostalgia, só me lembro do meu velho Titico, grande casiano, diz aqui o Felipe. Tá bom? Valeu, Felipe. O Roberto Moraes, boa noite a todos vocês. Estão me parabéns pela transmissão. Sou treinador de goleiros do Sub-20 do Santa Cruz Cearense. O meu amigo goleiro Valdo, apelido dele é o Dodge, diz aqui o Roberto Moraes. Valeu, um abraço, tá bom? Marco Aurélio também por aqui, falando aí, golaço. Rael Santana, Luiz Cláudio Grangeiro, o Lula Barbalhense, faltou o Lula aqui, podia ter jogado em uma das duas equipes, com certeza. O Luanzinho Free Fire também por aqui, manda um abraço pro Eric. Enfim, como tem muita gente aqui, né? José Picadura, cadê aqui? Rael, enfim, muita gente, não dá pra gente, a gente tá tentando aqui trazer alguns, né? Mas muita gente mesmo para aqui, deixando o recado, Luiz Maurício, Luanzinho, Fábio Grangeiro, cadê? Jurandir, Cícero Anderson, está lá em Potengi, Cícero Leite, está em João Pessoa. Lamento que o melhor jogador que viu o Nicásio já saiu, o que é a idade, Nicásio, que jogou muito também no Botafogo lá da Paraíba, né? Com certeza o Cícero Leite deve ter visto muito o Nicásio jogar por lá. Flávio Barbosa, Marcos Souza, Alana Santos, cadê mais aqui? Joceânio, José Carlos Almeida, muita gente mesmo, né, acompanhando aqui o nosso canal, acompanhando aqui o replay. O Leandro tá vindo ali, o Leandro tá vindo ali quietinho, de boa, nosso querido Leandro Santos, né? E a gente, o Leandro tá por ali, o Leandro, né? Tá vindo ali o Leandro, tendo contato com a galera e o pessoal já naquela expectativa, porque o bom do Romeirão, tá falando, Leandro? Oi, Leandro. Pronto, foi ali no vestiário, né? Reforçar o convite, conversei com o Vanderlei, Alcimar, o zagueirão Alain. O Teles já mandou mensagem dizendo que vem já por aqui, o Teles. Ricardo Baiano também. O pessoal tá trocando o material, tomando aquele banho. Confirmaram presença. Vamos aguardar a galera aí na nossa cabine aqui na Arena Romeirão. Pois é, venha pra cá, Leandro Santos. Nosso querido Leandro, o Murilo deu uma saidinha aqui e reencontrou a galera aqui, o Murilo. Batendo papo com a galera. Nosso querido Teles já mandou mensagem. Chegamos, vá por aí. Tá dizendo aqui o nosso querido Teles, lateral que tava com o Ricardo Baiano hoje. E assim, o legal que a gente viu nessa jogada aqui, que parabéns pro Zacarias, né?
O Zacarias que acabou trazendo aí esse jogo de volta, trazendo esses jogadores, a ideia do Zacarias. O Ebinho, ex-presidente do Guarani, organizou o time do Guarani. O Jadeguga, que todo mundo sabe que é torcedor declarado do Verdão do Cariri, organizou o time de casa. E ele dizia muito para mim que estava tendo dificuldade, porque estava sempre aparecendo alguém. Sempre tinha alguém para poder vir, sempre tinha alguém para poder chegar junto, para poder também, de repente, querer jogar. Muita gente mesmo. Mas aí tinha aquela limitação, né? E o jogo num tempo menor, né? Então, infelizmente, a gente acabou tendo essa limitação para poder fazer com que tivesse tantos jogadores participando. Mas a gente viu uma galera boa por aqui, viu? O André Vieira, Cícero também deixou aqui o recado, Evelyn Michele, João Neco, Márcio Alan joga muita gente elogiando o Márcio Alan, né? O Samuel Matias, Newton Lucena, lá em Suzano, em São Paulo. Cadê aqui, quem mais? Muita gente chegando por aqui e a gente trocando essa ideia, batendo esse papo com a galera que está sempre acompanhando aqui o nosso canal Replay. Primeira, nosso querido aqui, a gente acabou tendo aqui, vendo a situação. Rapaz, tá aparecendo de tudo aqui agora, né? Nunca vi isso aqui. É complicado, enfim. Tem uns bastidores, tem umas coisinhas de bastidor que acontecem aqui às vezes, que não dá pra gente entender. Mas os bastidores a gente resolve nos bastidores, não é verdade? Vamos pra frente, não tem problema não. É assim. A gente tá trabalhando e às vezes tem certas perseguições, certas picuinhas que existem. Mas Deus é bom, viu? Deus é grande, tá vendo tudo isso aí. Que eu nunca vi ter lugar, já pensou nisso? Hein? Enfim, moçada, desculpa aí, não tinha nem porque a gente tá tocando esse assunto aqui, porque tem umas palhaçadas que acontecem também que eu nunca vi. Mas vamos pra frente, não tem problema não, vamos pra frente. Manda um abraço aqui pro Ângelo Coutinho, manda um abraço aqui, zaga bacana, de se ver Charles e Pedro Lucas, que é uma nova geração, né, que acabou jogando também nas duas equipes e ambos acabaram começando no time de casa, o Charles e o Pedro Lucas. Manda um abraço para o amigo Edilan, né, esses veteranos fazendo bonito, realmente, concordo plenamente, viu? Danilo Souza também por aqui, deixando a mensagem, muita gente. Pessoal, a gente está aguardando aqui, o Teles, inclusive, disse que ia subir aqui com o Ricardo Baiano, a galera aqui, a gente vai trocar umas ideias. Inclusive, estava esperando o nosso amigo César Filho. César Filho ficou de vir também aqui para a gente trocar umas ideias, bater um papo, porque a gente acompanhando aqui esse jogo, esse clássico, envolvendo ex-jogadores aqui de Casa e Guarani. Foi muito bacana, o pessoal repercutiu demais, muitas mensagens. Infelizmente, a gente não teve como ler todas as mensagens aqui durante a transmissão, mas muita gente falando e elogiando, viu? Cadê aqui? Cadê? Pai Andretti, é isso? Acho que é isso, Andretti. Carlão, pai de André, tá dizendo aqui. O Carlão, pai do André, acho que deve ser do André Iguatu, né? Que estava jogando aqui, o André Iguatu, que jogou no Icasa, jogou no Crato também, o André Iguatu, muito bom goleiro, acabou passando por várias equipes do nosso futebol. Afonso Mendonça também está aqui com a gente, um abraço pro Afonso. O Dão jogava muito também, viu? Podia ter jogado futebol profissional, o Dão, numa boa, que não tinha problema não, o Dão. Jogava demais. A gente está observando aqui, tem uma galera que já está se movimentando, acho que o Teles está vindo aqui, está vindo ali, e daqui a pouco a gente confirma ali com o nosso querido Leandro Santos também, se os caras que vão estar subindo para cá, viu? Natanael Oliveira, também por aqui, e o bacana, viu? O jogo
com clima de rivalidade, viu? Clima de rivalidade aqui no jogo que a gente estava acompanhando. Murilo Siqueira, chegando aqui com a gente, muitas mensagens aqui a gente recebendo, Murilo, e o pessoal valorizando muito os jogadores, tanto de casa como do Guarani, principalmente Márcio Alain, o Alcimar, são os jogadores mais elogiados pela galera que estava acompanhando a gente aqui, Murilo. Realmente eles jogaram bem, correram bem, apesar do tempo parado, que eles não estão fazendo uma preparação física diária, porque a vida de jogador de futebol não é fácil, é uma vida pesada para quem, como nós, acompanhamos durante tanto tempo como setorista dos times, e a gente todo dia tinha que vir aqui de tarde para ver o treino, acompanhar, e a gente via como era realmente pesado. Então, aí ele adquiria uma condição física boa. E hoje ele não tem por conta disso, essa falta de preparo. Mas eles correram bem, eles pegaram na bola e ainda mostraram que sabem bater, como a gente fala no popular, bater quando a gente diz entregar no pé na hora certa. Houve aqui e acolá um desviozinho que realmente... Melhor do que muito jogo do Campeonato Cearense aí, viu? Rapaz, eu não queria nem falar, porque se você for falar no Guarani daqui, o Guarani de hoje lá do outro, é Guarani também, é? É a mesma coisa? Não é porque... O daqui é melhor. Os veteranos bem melhores. Então, que é uma coisa que precisa o futebol melhorar. Eu acho até, Murilo, que os clubes poderiam fazer isso. Haver uma manutenção desses jogadores, desses times masters, até para fazer jogos festivos, viajar de repente para cidades aqui do interior, porque com certeza muitos jogadores aí, se esses times tivessem, por em casa desse, começar a viajar vários municípios do estado do Ceará, o próprio Guarani tem uma repercussão boa, a gente vê que tem muitos times que acabam com esses veteranos participando de jogos festivos e momentos festivos nos municípios aí afora. Olha, Tony, nós fizemos um campeonato aqui pela Liga, o de Master, né? Nós fizemos com os times que já eram amadores, mas aí tinha o Guarani em casa, o Fluminense do Socorro, tinha o Operário do Gil também do Socorro e outros tantos. Enfim, e tinha uma movimentação boa, era uma coisa legal, porque motivava esses atletas. Você não fica naquela de cair no esquecimento, porque hoje todo mundo lembrando aí os jogadores, quem conheceu, mata a saudade. Mata a saudade. Quem não conheceu, aí fica procurando na imagem saber quem era. E esses jogadores, eles deram muita alegria. Eu acho que deveria fazer isso, manter para valorizar. Porque quem fez tem que ficar mostrando sempre que fez. O que o ser humano, pelo menos aqui para nós, é assim, você passou, depois para lembrar quem foi você, é muito difícil. Tem que ir pro Google lá. Se aparecer, tem que ir pro Google, Murilo? Se não for, não aparece. Mas aparece. essa galera aí, eu acho que a maioria deve estar no Google, viu, Murilo? Não, hoje sim. Mas aí, tá. Mas o bom é você ver a pegada de cada um jogando. Você viu o Vanderlei, você viu... Eles todos aí pegando na bola com maestria, com o mesmo... Aquelas tabelinhas, a gente vendo a tabelinha. Esse Serginho, eu sempre fui fã do estilo do Serginho jogar. Quando ele jogava em casa, que depois saiu, foi Piauí, para outros times aí afora. Acho que chegou até ir para o Rio de Janeiro também, jogar no... Foi para o Paraná, lembra que ele foi para o Cianorte do Paraná. Então veja o que é que acontece. Ele tinha um jogo muito bonito, um estilo bonito, ele mostrou ali, no pegar da bola que sabe. Claro, não dá mais, né? Não aguenta. Mas é bom, eu concordo com você plenamente, de fazer uma competição, quem sabe, manter esses jogadores que valorizam muito para eles também. Manda um abraço aqui pro Elton Soares, está com a gente. A Fernanda, isso foi massa, foi mesmo, viu, Fernanda? Manda alô para minha família, Fernanda, minha esposa, Pablo, Renison e o pequeno Miguel, meus filhos. Aí um abraço pro Elton Soares. O Cícero Metal, valeu pela transmissão. Que pena o Guarani tá mal a pior, só Jesus na causa. Aqui em Acopiara, no Ceará, abraça a galera lá de Acopiara. Sara Benício, tá aqui o Alfredo Benício também aqui com a gente, valeu, um abraço. Cadê aqui o Francisco Nilton, Queiroz. Muito bom reencontrar esses atletas renomados do nosso Cariri. Jefferson Santana, senti falta do Geraldinho Saravá. Geraldinho ficou de vir, acabou não vindo aqui o Geraldinho, viu? O Geraldinho é mais ou menos na idade um pouco mais do que o Nicásio. Tá um pouco mais pesado. É porque o Nicásio tá sempre batendo bola, né? O Nicásio sempre batendo bola. O Geraldinho bola, não, mas o Nicásio tá sempre. O
Geraldino tá mais parado nessa situação, aí ficaria difícil para ele. A Maria Aparecida diz, Ciel 99 e Alcimar, duas feras. Jogaram muito também, né? O Ciel ainda hoje está jogando. Interminável o Ciel, que vai desfalcar hoje o Ferroviário, o Ciel contra o Icasa. Mas é artilheiro do Ferroviário, com 17 gols no ano, o Ciel. Novo, né, em relação a esse 40, acho que 41, 42 anos. Eu não imaginava, não. Mas ele se cuida demais, o Ciel, fisicamente. Ele ainda está muito bem. Mauro Galvão do Vasco jogou até com 43, 44, coisa assim. Aí, mais ou menos, né? O Zé Roberto também chegou, Roberto também. Aí 44, 45 anos, se cuidava muito, né? Roberto Odilo, Tony, boa noite. Ronaldo Angelim, ele disse Ronaldo Angelim e aí ele não concluiu. Novo, não concluiu. Não sei, ele NO, não ficou só NO. Mais novo do que esses outros. O Angelim que tá jogando sempre também, tá treinando, mantém. batendo bola. O NASA, o Ebinho me disse que ia procurar o NASA parece que já tá com os compromissos lá em Recife, acabou não podendo vir também. O NASA é mais empresário hoje. Mas o NASA talvez não daria tempo. É um cara que joga muita bola. Até hoje ele tá sempre toda semana jogando bola também demais. Murilo, você gostou do jogo? Eu gostei por esse ponto festivo, é o que eu estou dizendo. Eu sou muito exigente, né? A gente quer ver uma coisa diferente. Mas assim, pela colocação, pelo estilo que eles jogaram, o desempenho dentro de campo, eu gostei. Foi um jogo bom, um jogo festivo, que deve ser mantido. Muito bom. Gostei muito. E quem eu vi que estava... Um placar justo, os times jogaram mais ou menos no mesmo nível, o Guarani dominou um pouco mais, porque hoje, no caso da imagem, você fica contabilizando o tempo que o time pegou na bola, né? Aquele posse de bola que chamam. E aí o Guarani, se você for contabilizar, ele pegou um pouco mais. Ele dominou mais a bola. Mas nos primeiros 3 minutos, eu acho, 5, 6... ele chegou mais perto, dominou mais na área do Icasa, com mais risco. Não chegou a fazer. Tanto é que o Icasa, na primeira investida, dentro da área, fez o gol. Depois fez 2-0 e o Guarani empatou. Então eu acho justo o jogo. Aliás, eu vou dizer uma coisa que eu sempre disse. Eu sempre fui diferente, eu nunca gostei. Eu sou fã de muitos comentaristas pelo Brasil afora e conheci tantos. O Wilton Bezerra, o João Saldanha, Zé Fernando na Bahia. Rapaz, eram tantos. O Paulinho Rocha e tantos outros do passado, eu estou falando. Hoje tem os bons de hoje, claro. Mas eu vou me referir ao passado, quando eu acompanhava. E eu não concordava com muitas coisas. Por exemplo, eu estava um dia, aqui mesmo, e num jogo, o Icasa fez um gol de falta ali, quase a meia puxeta que chamam. Porque a meia puxeta é quando você vai a meia escanteio. Meia bicicleta, né? Você deu de puxeta. Mas lá ele fez a velha, aí eu comentando, aí o cara ligou e disse, mas Brilo, um gol velho, pula. Eu falo desse jeito, gol velho mesmo. Ele disse, não era velho não. Gol velho de bola parada, meu amigo, não existe gol de bola parada. Aonde foi que você já viu um gol de bola parada? Aí ele disse, falta, Murilo. Foi falta, ela não para, na hora que você bate, ela mexe. O pênalti é bola parada, teoricamente. Não é bola parada, Tony. Porque tem que tocar na bola. Na hora que você bate, se eu bater errado, eu não movimentei? Então não é gol de bola parada. Aí vou para aquela outra também, que eu também sempre não concordei. Uma vez eu ouvi um comentário aí afora. Ele disse, olha, na verdade, o futebol deu isso aí. Não tem lógica, por isso que deu o que deu. Que não tem lógica, meu amigo. Tem. Tem lógica, Murilo? Tem. O futebol tem lógica. Nem sempre dá lógica. Nem sempre dá lógica. Por exemplo, hoje você botar agora, vamos aqui escolher um time aí bom aí, pra jogar com outra aqui pequena aqui. Bota Botafogo aí. Não, aí também é demais. Botafogo e Guarani aqui, coitado. Vixe, ele levou de 12 do Pacajuso, Murilo. Sim, mas tem lógica. E se der o contrário e o Guarani der sua zebra e ganhar? Aí tem que não dava lógica. É uma zebra de bolinha. Então não tem. É outra coisa aqui que a gente tava falando. O José Demontier diz, lembro dos funcionários do Icasa e Guarani, diz aqui o Demontier. Um abraço para ele. Marcelo Rabit diz aqui, estou em Souza assistindo a transmissão de vocês. O Elton só diz, o que faltou foi uma grande festa para receber todos esses craques. Eu acho que deveria ter uma recepção, eu concordo com isso, uma recepção decente para fazer uma festa bonita, porque eles já fizeram bonito, eles fizeram a alegria de muita gente, como a gente dizia durante a transmissão, e eu acho que merecia, para não cair. Eu acho que, na verdade, assim, o Zacarias teve a ideia, o Jader Guga e o Ebinho acabaram correndo atrás para organizar. As pressas. E aí, assim, foi uma coisa de praticamente menos de uma semana, né? Rapidamente.
E tanto é que eu acho que se tivesse ali 100 camisas, tava 100 camisas para cada time, porque o que tinha de jogador querendo vir participar, jogar. Primeiro tem um atrativo da Arena Romeirão. Muita gente não passou pelo Romeirão. E aí ainda tem essa outra situação, que é exatamente poder reencontrar os amigos, bater aquela bolinha. Eu que estava aqui quase todo dia, quando era o outro, não era Arena, quase todos os dias eu estava aqui. Era muito difícil eu não estar aqui no Romeirão. No dia, de sábado a domingo, ou de domingo a domingo. Era muito difícil eu não me encontrar no Romeirão. Tá sempre por aqui. Não, estava aqui, ou quando era setorista, ou quando comentava, eu vinha para assistir o treino, para quando eu fosse comentar no dia do jogo. Ou melhor, no programa, no dia seguinte ou depois, eu saber com quem que eu estava falando, o que foi que eu vi, porque eu sempre gosto muito disso. Você está vendo aqui, o segredo nosso aqui, né, de rádio. Antigamente tinha aquelas transmissões, hoje faz, todo mundo acha normal, no tubão, pela televisão. Eu nunca gostei. Eu também não, gosto de estar no campo. Eu pedia sempre a Marco Valério, que era o chefe da equipe na época, da Iracema. Olha, me deixa fora, porque eu gosto de ver o jogo aqui. O bom é eu acho estádio. bom. Aí, Tony, outra coisa que eu também nunca concordei, quer dizer, não é uma bem desconcordância, mas é que você achou justo o resultado? Eu acho todo o resultado justo. É justo, Murilo? Todo ele é justo. Porque no futebol, o que é que vale? Pode falar. Eu tenho que ficar aqui olhando pra cá. Tem que acostumar, né? Deixa, Murilo, faz isso não. Gosto disso aqui, olha pra cá, tem que ficar todo duro. Não, fica. É como é do rádio, tá se acostumando agora. Vou me acostumar. Mas, Tony, aí, por exemplo, todo resultado é justo. Ou não? Eu tô querendo saber de você, diga. Não, você diz, não, mas o time não foi justo e o time jogou mais. O que equivale no número do resultado final? É o placar, é o resultado. É o gol. Então é justo, é quem faz. Fez o gol. Pra mim, todo jogo é justo o resultado. Deixa eu chamar aqui pra essa conversa. Poderia, Vem cá, o time jogou melhor, outro jogou pior, aí é outra história. Mas pra mim, justo é fazer gol. Então, se eu fiz, tu não fez, é justo. Ou o contrário. Leandro, vem pra cá. O local é apertado, então venha pra cá. Aqui o Leandro vem pra cá. Aqui, o Vanderlei, chega pra cá, Vanderlei. Vem pra cá. Vandeco, camisa 11. Ó, grande Renato. Chega pra aqui, Renato, também, rapaz. Pronto. O Vanderlei tá por aqui com a gente. Aqui é apertado, mas é assim mesmo. A gente vai. Pra pegar aqui, bem rapidinho aqui. O Vanderlei tá por aqui. Eu trazer, Vanderlei, eu conversei com você, rapaz. Você voltou mais, né? De 15 dias pra cá. Vanderlei, rapaz. Grande Renato. Obrigado aí, Renato. Valeu, Renato, diretor do time abraço. do time do Icasa, diretor. Vanderlei, como foi aí reencontrar essa galera, rever essa turma toda? Jogadores com quem você já trabalhou num passado não tão distante aí, hein, Vanderlei? Foi primeiramente boa noite, né? Sempre é um prazer estar falando contigo, Tony. E com todos os teus telespectadores, né? Bacana, cara. Eu cheguei pela manhã e descansei, mas parecia que eu tava com um saco de cimento nas costas, viu? Quando o cara para de jogar é diferente, a grama mais ralinha, né? Fica mais rápido o jogo. Mas desde as 17 horas que a gente tá aí no vestiário tirando onda, resenha, e encontramos Ricardo Baiano, Tony, Alcimar, então foi aquelas resenhas que a gente pode contar no vestiário, né? Talvez a sensação seja aquela de quando tá começando, aquela expectativa, vou jogar pela primeira vez, talvez. Eu posso, claro, sim, a sim. emoção é que é diferente, né? Não, é a mesma. Quando você fica ali, eu almocei, eu olhava a hora, não passava. E quando você vem e vê que tem amigos te esperando, tem uma torcida te esperando, né, isso é muito bacana, eu vou levar pro resto da minha vida isso. Eu até falei pro Zacarias ali pra ter mais, né? Pra ter mais. Porque o torcedor do Barbalho também precisa. Manter, né? De repente o time ali, cada time ali manter um jogador time veterano. Isso é bacana, né? Você vê, eu acredito que o Crato pode fazer isso, o Barbalho pode fazer isso, né? O Icasa também fazer com. Assim, porque é bacana você ver o Alcimar, fazia tempo que eu não vi o Alcimar. O Ricardo Baiano a gente vê direto, porque o Ricardo Baiano tá em Sobral de sempre. Mas pra mim foi muito gratificante voltar a vestir a 11 do Icasa, isso pra mim foi de arrepiar. Foi muito bacana mesmo, foi 2-2, foi bacana o jogo. O Guarani também tem uns caras. Não, bom que eu tava dizendo ali a Murilo, na hora que você sofreu o pênalti, né? Aí você caiu. Rapaz, em outros tempos eu dizia que ele tava fazendo cera. Mas hoje eu acho que não foi, não. Não, era cansaço mesmo. Ainda bem que o nosso banco hoje tinha. Eu não sei se é nova regra, tinha 50 no banco. Podia entrar, podia sair. Podia fazer o que quisesse, era festa. Mas é bacana, agora a gente vai torcer para os meninos classificar, né? Eu acho que
Toda vez que eu venho a Juazeiro, eu me sinto muito bem, muito bem, porque vocês fazem com que a gente fique bem. Estou feliz, vou só amanhã à noite, então hoje eu posso tirar uma resenha com os meninos aqui em Juazeiro. Então vai. Hoje pode barca, não tem mais. Ninguém vai concentrar, pode ir para resenha, não tem problema, né? Eu já falei pro professor Favara hoje que se ele classificar, ele está convocado. Já falei para ele ali. Pode estar convocado. Já está convocado. Aliás, está convocado de qualquer jeito, mas quando perde a pessoa fica mais em casa, mas está convocado, os meninos estão ali, eu acho que só tem menino que bebe, viu? Ah, meu Deus. E é. Eu acredito que hoje vai dar bom, viu? Rapaz, o Jonas disse, que conversa é essa, rapaz? Quer me botar na fogueira dizendo que... É que nem aquela frase, né? Eu gosto, ele ama, viu? Porque o Bidu é mais caladinho, mas chegou um camisa 10 aí, né? É, que chegou camisa 10? Não, chegou um camisa 10 da noite aí, né? É, né? Porque o Alcimar... O Alcimar, ele é insubstituível. Não tem como, não? Ninguém tira ele, a não ser que o Clodoaldo venha, né? Mas é sempre um prazer, Tony, falar contigo, cara. Bacana, parabéns pelo trabalho, eu sempre acompanho. Às vezes não tenho tempo, mas eu vou em off, eu fico vendo, bacana. A matéria que eu fiz contigo, muito top, fera demais, ficou top. Teu filhinho foi massa pra caralho. É bacana, espero que ele possa trilhar esse caminho, que um dia a gente possa ele ver no Sport TV. Porque você sabe que quando você acompanha os pais e segue os pais, você sabe que a probabilidade de dar certo é muito grande, né? Teu filho te acompanha, parabéns pelo pai que tu é, pelo trabalho que tu tá fazendo, bacana. Eu fico muito feliz em ser seu amigo e pelo trabalho que tu faz aí, para que esses atletas possam... Né, hoje, na minha época não tinha, né? Você fazia, daqui a pouco você terminava o jogo, você ia atrás. Cadê quem filmou aí pra você pegar, pra você montar os vídeos pra poder mandar assim pra... Hoje não, você vê ao vivo, hoje você tá conseguindo... Hoje dá pra fazer um DVD pra arrumar emprego em qualquer canto. Hein? Não, mas não, ninguém me quer mais, não. Olha, a Fernanda... é palhaçada. A Fernanda tá mandando um abraço aqui, apesar de ser um clássico festivo, pergunto pro Vanderlei a opinião dele sobre o Guarasol, né? Porque, rapaz, o pior que é assim, a Fernanda traz aqui um tema aqui, sobre essa questão do Guarasol. Mas é impressionante como os dois Guaranis entraram numa pindaíba, rapaz. Guarani de Sobral fora e o Guarani de Juazeiro também. Parece que é por causa do nome. Só muda o I pro Y. Da cor. Dois bichos, um tigre e um leão, dá na mesma coisa. Mas não é um tigre, não. O Guarani de Sobral é o índio, né? É o cacique. É o índio, é o cacique do Vale. É o cacique, né? É o cacique. A gente fica triste, né? Eu não joguei no Guarani de Juazeiro, mas... É um clube que eu tenho bastantes amigos também. A maioria dos atletas que jogaram hoje, os ex-atletas eu conheço, foi da minha época, né? Hoje eu vi Cantarelli, até marquei pra gente comer um peixe lá amanhã, que eu acho bacana. E é muito bacana, Antônio, isso aí é muito bacana. Eu espero que possam, né, rever os erros que estão cometendo para poder os dois Guarani voltar a brilhantar o futebol cearense na primeira divisão. Não, e só para encerrar contigo, que eu sei que você está querendo, vai para a resenha para a galera. O Tese disse que ia subir com o Ricardo Baiano. Estou esperando para ver se ele vai vir mesmo. O Alcimar também disse que vinha. Com o Ricardo Baiano você tem que ter um programa de umas 3, 4 horas, viu? Que ele tem história, viu? Tem história. Algumas é mentira, mas enfim. Algumas ele... Mentira. Não, ele não aumenta não, ele mente mesmo. Mente mesmo. Mas é tranquilo. Mas, cara, eu queria muito agradecer a você por ter vindo aqui com a gente, batendo esse papo e parabenizar pelo trabalho. Eu estava esses dias olhando no YouTube, bom de YouTube, que hoje você encontra tudo no YouTube, né? Hoje você encontra tudo. E eu estava olhando uns vídeos, cara, e vendo a sua época lá do Icasa, na época também no Fortaleza, né? Que teve aquele time do Fortaleza, isso foi 2009. 2009, a gente foi tricampeão, Tricampeão, e eu vendo lá jogando. Cara, sabe o que foi que me deu saudade, viu? Murilo, Leandro, pessoal tá aqui, o Zezinho, o Guto tá por aqui, o Itinho, o Jussés também, tá só aparecendo os três aqui, mas tá cheio aqui, viu, gente, a cabine. Mas o que eu achei interessante, assim, poxa, como o nível do nosso futebol era tão bom. Você viu um campeonato, o Boa Viagem, com jogadores de alto nível, o Joãozinho tava lá. Lequinha, tinha um Lequinha, Quixadá, sabe, Tiradentes, você via o próprio Icasa, Guarani de Juazeiro, Guarani de Sobral. Poxa, que nível alto nós tínhamos do futebol cearense. E como é triste a gente ver o futebol hoje. Você estava de Ceará e Fortaleza destoando de todos os demais. E o Ferroviário que está ali batendo, mas enfim, o interior ficou muito fragilizado. Hein? Ficou, mas assim, às vezes hoje o futebol, a competitividade, ele acho que, principalmente para quem é dos clubes que tá em casa, Guarani, os moleques de hoje, eles acham que se ele fizer um gol, acho que está bom já, né? Já vai para o time grande. Assim, ele tem que pensar. Eu acho que sim, não, eu tenho certeza, porque você quer fazer. Mas hoje não treina mais, Vanderlei? Não, eles treinam, mas eles não. Tipo, você não vê mais alguém treinar uma falta, ninguém vê mais alguém fazer uma finalização como a gente fazia. Você vê que quando você vê o Alcimar desse jogando, você imagina que ele jogava muito, porque só pelo jeito dele jogar, um cara que. Nós vimos ele jogando. E a gente treinava
suar muito, né? Então a gente espera que esses moleques possam, primeiro, vestir a camisa mesmo e suar, fazer com que eles possam, né, merecer um clube grande. Isso para mim é o Cara, que será importa. que esse negócio de empresário também não está atrapalhando? Porque antigamente, o que é que acontecia? Os clubes observavam os jogadores, observavam os outros times, e assistir, às vezes até treinamentos, os caras botavam o olheiro para estar olhando os treinos, para observar jogador, às vezes tentava contratar jogador A, jogador B. Hoje aparece empresário de todo jeito e, de repente, jogadores que chegam de qualidade duvidosa. Porque assim, o Endrick, o Neymar, esses caras arrebentaram quem tem 18, 19 anos, porque eles começaram com 16 anos, então o 18 já é velho. Já vão procurar 16. Daqui a pouco aparece um de 15, o 16 já é velho. Então, e a cada dia fica mais difícil. Então, por isso. O Cantarelli começou aqui com 16. Então 16 e foi pro Rio de Janeiro, enfim, depois... Hoje, mas hoje vira notícia muito rápido, né? Você vê o Endrick jogando na Taça São Paulo, de repente tá no time principal do Palmeiras, e olha que o Palmeiras não tem um time bom. Felipe Coutinho foi vendido com 16 anos, para sair com 18. O Vinícius Júnior do mesmo jeito. Eu tenho atletas negociados com os clubes de Fortaleza de 12 anos, 13 anos. Eu tenho um atleta... Da tua escolinha, da minha do escolinha, W11, né? já tem um moleque que já tá jogando no Ceará negociado. Então, assim, hoje fica muito complicado você... vamos ver quase que eu saí do amador para profissional. Mas você não vê mais, vou ali pegar um moleque ali em Barbalha. Ele tem 19 anos, o cara, 19 anos, jogou, tem vídeo? Não, não serve. Tá. Ele tem que ser muito diferente para começar com 19 anos. Agora os caras têm 19, vem da base, vem jogando. Você vê que tem todas as competições que tem no profissional, tem até o sub-13. Então, quando um moleque desse chega no profissional, ele já está pronto. A seleção feminina agora tem uma com 16 anos. Porque começa muito cedo, as competições, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Todas as competições que tem no profissional, tem na categoria de base toda ela. Agora, Vanderlei, você conhece futebol cearense, tem escolinha, viveu a coisa dentro de campo, agora extra-campo. Eu sempre critiquei, quando comentando futebol, que a Federação Cearense de Futebol ela é cruel com o futebol cearense. Primeiro, você não vê um time do interior se destacar porque não deixam. O próprio... Você passou por isso aqui, mas o interior nunca foi aquilo de chegar para empolgar. Você só vê campeão, só Ceará, Fortaleza, Ceará. Isso também não impede de crescer mais. Sim. Eu tenho uma mágoa muito grande, né, com a federação. O Mauro é até meu amigo, tenho várias pessoas que trabalham, mas aquele ano de 2007, que as duas finais foram em Fortaleza, com o time que a gente tinha, a primeira fosse em Juazeiro, a gente terminou quase 8 pontos na frente dos dois grandes, e a gente não teve a oportunidade de jogar no nosso campo, que a gente construiu aquilo, não foi dentro de campo, não foi fora. Aí me colocam 2 jogos no Castelão. Aí não... Uma vez o Icasa foi campeão aqui de um turno, a Taça Juazeiro, aqui dentro, com o Ceará. Em cima, aqui dentro, uma noite de São João, me lembro, ali é a festa de Santo Antônio, aqui dentro, fumaceiro danado e ganhou. Quer dizer, se naquela época da sua decisão, daqui que você participou, se fosse talvez aqui, a coisa seria diferente. Nós fomos campeões em 2008, jogamos 3-1 e empatamos lá no Fortaleza, primeiro turno, você não lembra? Ganhamos aqui 3-1 com o Zé Augusto. E o pior, sabe o que eu acho? São os regulamentos, né? Então, em 2005, por exemplo, o regulamento acabou beneficiando, porque o Icasa venceu 3-1, se eu não me engano, no primeiro jogo, perdeu o segundo jogo de 1-0 e foi para prorrogação. Se tem saldo de gol, o Icasa era campeão. E aí, por exemplo, uma Fares Lopes como essa aqui, você jogar 4 jogos só na primeira fase, o Guarani jogou hoje o terceiro jogo da primeira fase, já eliminado. Ou seja, tinha perdido 2 partidas, sabe? Assim, parece que é uma coisa assim, para fazer de todo jeito, e tem que fazer rápido, porque a Fares Lopes era o quê? A Fares Lopes foi criada para dar calendário aos clubes no segundo semestre. Nós estamos hoje aqui, 26 de julho. 26 de julho, estamos começando o segundo semestre e já está aí encerrando a primeira fase da Taça Fares Lopes. Eu queria entender, porque, como você está falando, se é para dar calendário, e os grandes às vezes nem entram, né, por conta do ranking, deixa os interiores, até para dar emprego os interiores, deixa demorar um pouco mais. A Fares Lopes, na verdade, ela surgiu porque tinha uma empresa que queria patrocinar. Aí patrocinou e eles aproveitaram o embalo. Depois que eles deram sequência até para homenagear o Fares, que foi presidente durante muito tempo da federação. A gente tem que... Que é tio do atual presidente. Mas eu acredito assim, eu acredito muito que na minha opinião, os diretores do futebol do interior, não estou falando só de Juazeiro, junta todo mundo aqui do Juazeiro e vai à federação, aquela região do Norte Sobral, Itapó, junto e vai à federação, para brigar, porque tem que brigar mais, se unir mais, senão, se deixar do jeito que está, os grandes vão ficar toda a vida tendo Até a votação na federação, por exemplo, do regulamento, é diferenciado.
quantas vezes foi campeão, aí você tem uma quantidade. Não é voto quantitativo. Tem um peso. Tem um peso. Voto qualitativo. É porque sabe, né? O Guarani era 1. O Guarani era 1, o Quixadá era 1, aí Icasa era 2. Enfim, aí quando... Aí Ceará era 10, Fortaleza era 9. Ferroviário 10, 8, 9. Ferroviário era 6 na época, a última vez. Aí fica difícil. Pro interior fica difícil. Mas o cara ele tá vindo aí, tomara que suba pra gente poder ter um time aí, em casa, no ano que vem, ter um time forte pra brigar. Pode ter 2 times na segunda divisão, se o Cariri subir, que é Guarani e Casa. E o Cariri, apesar que o Guarani é essa interrogação, ninguém sabe como é que vai ser. Só tem um time na primeira divisão, que é o Barbalha, também ninguém sabe. Então, enfim, essa interrogação de saber como é que as equipes vêm, acaba, de certa forma, atrapalhando. Mas, Vanderlei, quero agradecer aí sua presença aqui com a gente na cabine. Obrigado aí demais, tá bom? E a gente espera rever você outras vezes. Tem uma historiazinha aí, cara? Uma de bastidor aí? Boa história de bastidor. O Alcimar, inclusive, tá no Instagram da gente, a gente fez ontem no YouTube, contou dos 17 latões que ele tomou antes da final do primeiro turno com o Fortaleza. Disse que era era o espinafre dele, era o Popeye, era o espinafre dele. Tinha que tomar uma antes do jogo para poder fazer gol. Eu tenho até história, pô, também. O problema é quando o cara sai do jogo assim, aí só tem um pensamento. Sabe que é o gelo, né? É tomar uma. Aí quando tá tomando uma, lembra. Com certeza. Com certeza, com certeza. Aí deixa eu dizer aí que essa é uma brincadeira do Alcimar, ele brincando, porque quem for jovem demais não vale isso não, porque não tem futuro. Porque naquela época... naquela época a intensidade era outra também, né? E os caras decidiam mesmo, hoje, mas não sei. Hoje não dá. Eu já fui numa época, eu não vou dizer mais o nome do jogador, eu cheguei na sede, ele foi vestir o calção e não aguentou e caiu. De repente ele tinha acordado naquele instante, né? Ele sentia labirintite. Descobriu naquele momento que tinha labirintite. Deve ter sido isso aqui, viu? Então, um abração, Joana cara. Dark aqui mandando abraço. Valeu, grande Vanderlei, tá bom? Deixando aqui o abraço. Alexandre Ramos também. Vanderlei, valeu, viu, meu irmão? Um abraço, tamo junto. Eu vou estar esse ano aqui ainda, porque tem um jogo aí da Juvenada, uns amigos aqui. E sempre que puder a gente tá aí tomando uma resenha. Pronto, a gente vai bater outros papos. Valeu. Aí daqui pra lá você pega, lembra das histórias. Eu vou contar uma depois do Flávio Araújo. Olha, conta agora, não, rapaz. Não posso não, porque se ele vier pra resenha e ficar sabendo aí é complicado. eu ainda quero colocar jogador com ele ainda. Tá certo, então. Um abraço. Valeu, grande Vanderlei. Valeu, Vanderlei. Um abraço, Vanderlei aí. Batendo papo com a gente, teve no Icasa, teve no Guarani, Guaí Sobral, Fortaleza, enfim, jogou várias equipes, sudeste do país também, nosso querido Vanderlei. Ô, Leandro, chega aqui, fica aqui ao lado aqui da gente aqui do Murilo, deixa eu só dar aqui, a Vive é assim mesmo, vou dar só uma saidinha. E eu senti você meio emocionado vendo ali os ídolos ali, hein, meu querido Leandro Santos? Verdade, Tom, a emoção bateu um pouquinho, porque eu me recordo na antiga geral, daquele lado de lá, aquela barraquinha de espetinho, a barraquinha da pipoca, do picolé, a fumaça subindo, o pessoal que vinha, Murilo, para assistir os jogos preliminares, aí né? Eu dizia a Tony aqui quando eu cheguei, estava dizendo agora ali a Toninho e Delton, que eu achava assim, né? Achava melhor o outro lado da equipe, que aliás descia para fofoca, comentava até em cima de alguma fofoca que surgia lá, o picolé caseiro, aquele picolé... Isso. O amendoim, enfim, realmente deixa saudade. Aquela movimentação já no Crato toda. tem a vantagem do Filhóis. Você ir no Crato não pegar aquele Filhóis, e no estádio sempre tinha, sempre que a gente ia comentar o futebol lá, a gente tinha isso. Então tinha isso, de chegar cedo no estádio para ver o jogo preliminar, para ver o pessoal aquecendo, para já ficar naquela de quem seria o time titular, quem seria o time reserva, dos times visitantes que vinham aqui enfrentar Icasa e Guarani, que sempre proporcionavam bons jogos, mesmo sendo essas equipes, como vocês falaram agora há pouco, Maranguape, Quixadá, Boa Viagem, eram bons confrontos. A fórmula de disputa era outra também, né? Porque deixava o jogo competitivo. Maguari, tinha jogadores que vieram para cá, de Fortaleza, como, por exemplo, na época, jogando naqueles times de lá, que não tinha no interior quando entrou aí, Icasa e Guarani. Quando entraram, né, entrou aqui, o interior entrou através aqui, Juazeiro. Aí você, por exemplo, o Louro, Zé Antônio, que era goleiro, o Louro, que era atacante, Catolé, que era lateral, enfim, isso naquele tempo dava motivação também. E isso aqui no Romeirão Antigo, então essa motivação hoje a gente sente essa saudade, né? Eram jogos que enchiam as arquibancadas, que geravam até aquele pisado, né, da torcida que tremia o Romeirão.
A geração de hoje em dia, o pessoal que está conhecendo agora a Arena não vai lembrar desse lembro. comportamento da torcida de pisar todo mundo ao mesmo tempo para dar aquela balançada nas tinha arquibancadas. umas coisas interessantes, por exemplo, hoje você vê o jogador ali no aquecimento, todo mundo entra, aí você já está vendo mais ou menos quem vai entrar. Antigamente ficava aquele suspense, porque o aquecimento, quando fazia, era lá no vestiário, aquela coisinha apertada, coisa pouca. E eu me lembro uma vez, ficou a imprensa, entra quem, fulano, vai, não sai e tal, e em casa não veio, não apareceu. E aí em casa vai perder os pontos. Aí Praxedes entrou por aqui com o time, pela arquibancada, o pessoal esperando lá, ele desceu por aqui pela arquibancada, que foi uma coisa interessante. Ele tinha umas tiradas assim. Aí todo mundo, bom, em casa, a imprensa não sabia, os repórteres não sabiam, ele tirou do tempo mesmo. E todo mundo, bom, o Icasa não apareceu, deve perder por WO, e ficou aquela confusão, né, na imprensa, claro. E o torcedor aqui, chateado, irritado. Quando quem estava, só os narradores que estavam aqui, os repórteres estavam lá, e nesse tempo você podia entrar para fazer, não tinha critério daquele jogador tal que está escalado. Só um tempo depois que muito comum o repórter sair na foto, né? A foto lá, hoje, o repórter estava de lado. Hoje, depois do Ceará, a primeira entrevista que eu vi programada foi o Ceará, eu fui lá para lá, quem vai falar, Dimas, que era técnico, quem vai falar, aí escolhi um jogador, é Basílio. Aí, Pedro Basílio. É Pedro Basílio, eu quero entrevistar, é um meio campo, um zagueiro não, mas tem que ser ele. E aí começaram a fazer isso, aí isso foi tirando, assim, algumas coisas interessantes que aconteciam, porque bom era você entrevistar só quem você queria, né? Hoje não, quem está escalado é fulano para dar entrevista. Então, nesse tempo, tinha essas tiradazinhas, começando de Praxedes, de entrar por aqui. Quando anunciaram, o Icasa acaba de chegar. E desceu aqui pela arquibancada, pelas cativas, como tinha tido. Só a gente sente essa saudade. Mas hoje também a gente tem que dizer que é muito bonito aqui também, né? É muito bonito e foi muito bom ver esses atletas, os jovens, né? A dupla de zaga ali, Charles e o Pedro Lucas. Aí ver o Nicásio, o Jailson, o Reginaldo Barbalhense, o Marcondes, o Niltinho Correria ali do Guarani, acabou não entrando. Severo também, que estava só ali acompanhando no banco do Guarani. Muito bacana ver Severo que foi goleiro dos dois. Isso, Severo que foi goleiro das duas equipes. Essa turma que a gente... Eu, por exemplo, eu ficava na arquibancada torcendo por esses. E agora tendo essa oportunidade de bater esse papo com eles ali dentro do gramado, acompanhar um pouco da carreira deles, né? Porque alguns a gente pegou ainda aí encerrando a carreira, o Jonas, o Alan, o próprio Marcos Vinícius, né, que falou com a gente aí no finalzinho do jogo. Vai ficar guardado na lembrança esse jogo amistoso Master de Icasa e Guarani, como a gente falou, né, merecido. Eles mereciam pisar nesse gramado aqui após essa reforma. Eu acho que foi também uma justiça, até esse ponto aí, nessa questão do merecimento, o talento deles, de você ver, mesmo com a idade pesando em termos físicos, mas pelo menos foi uma valorização grande, eu acho também, que foi como o próprio Vanderlei falou aqui. E alguns, né, que estavam marcados para comparecer no jogo acabaram não pintando por aqui, né? O Júnior Xuxa, o treinador Jader Guga, ele informou que ele estava ali tendo um problema familiar e acabou se ausentando do jogo. O Angelim também, né, que era promessa de comparecer, acabou não estando presente, mas outros vieram e fizeram bonito, que já estão aqui visitando as nossas cabines. O Tony voltou trazendo aqui mais convidados. Deixa eu ver. Dá um pulo, vem pra cá, Ricardo. Vamos aqui ver o Ricardo Baiano e o Teles também. Fica aqui o Ricardo, vem pra cá também. Vamos aqui. Aqui é apertado aqui, a gente tá tentando se adequar aqui, rapidinho aqui. O Teles e o Ricardo Baiano, que os dois jogaram nos dois times, né? Jogaram no Guarani, como também eu joguei só no Icasa. Jogou só no Icasa. Jogou no Guarani de Sobral. O Ricardo jogou no Guarani de Sobral. E o Ricardo, que tem também uma escolinha lá em Boa Viagem, né? Uma escolinha. Como é o projeto que você tem lá? São só as costas do Murilo aqui. Como é esse projeto teu lá, Ricardo? Boa noite, meu querido. Tony, é um prazer estar aqui, né? A gente fica feliz. Encosta mais um pouquinho. A gente fica feliz por participar desses eventos aí. Nós que somos ex-jogadores, né? Nós nos sentimos privilegiados de poder participar de um evento desse num estádio tão brilhante que é, né? Eu tinha um sonho de participar, mas eu não sabia como. Um dia eu falei para mim que eu ainda ia jogar no Romeirão, e eu tive a oportunidade de jogar hoje no estádio, né, Primeiro Mundo, né, o estádio de Série A.
né? Então, assim, eu estou feliz por isso. Né? E lá em Boa Viagem a gente trabalha no projeto Bom de Bola, Boa na Escola, que é um projeto da Prefeitura, né? É um projeto muito importante, né? A Prefeitura dá todo o suporte. Eu acho que a estrutura que a administração dá lá, poucas equipes do futebol profissional têm. É lá no Sergião Isso, mesmo? No no estádio Sergião e na Areninha, né? Na Areninha que tem lá. E hoje o estádio, o Boa Viagem está parado. Tá, ano que vem vai retornar novamente a Série C cearense. Então, assim, é um projeto que inclui a educação, né, e o esporte. Né? Os meninos que estão numa fase vermelha na escola, quando ele vem participar, a gente não deixa, a gente prefere que ele venha recuperar suas notas para poder, né, executar o trabalho com a gente. Então, assim, quando tem um problema com algum aluno que é atleta do projeto, os professores ligam para a gente conversar, para a gente direcionar para que eles retornem às escolas, né? E eu acho que há uma importância nisso, o trabalho social muito, muito bacana, né? Como eu falei, a gente tem todo o apoio, né, da educação, da saúde, né, das setas, que é um instituto que tira os documentos, né, que é o CRAS, né? A gente tem toda a estrutura, o apoio, como eu falei, lá da administração muito importante, tem o apoio da Sejur. Então, assim, tem um alto rendimento que a gente está procurando uma forma, quando tem um atleta se destacando, a gente dá oportunidade nas equipes profissionais, que a gente tem algumas amizades, né? Então, assim, é muito bom. Eu estou satisfeito de estar trabalhando lá, só que a gente pensa e procura sempre para estar progredindo, né? Então, assim, a gente tem um pensamento futuro e dentro desse futuro aí, quem sabe... Você entregou já. Velho. O resgate do Boa Viagem já é com o Ricardo Baiano como técnico? Não, eu vou surpresa, participar. Ricardo? Não. Né? Eu vou ser o diretor de futebol, vou ser o auxiliar, né? A gente vai procurar direcionar alguns atletas para compor o elenco. Já tem técnico já? Rapaz, ainda não. Mas a gente tem... O Esquerdinha tá por lá? Esquerdinha tá em Feira de Santana, né? Seria uma boa peça, um bom nome também, né? Porque Um cara... tem muita gente boa lá no Boa Isso, Viagem. arretado. O Esquerdinha é um cara arretado. Né? Mas, assim, eu acho que a importância do Boa Viagem voltar vai ser muito bom pro futebol regional. Já tem o Crateús, né? Que tá na terceira, caiu esse ano. Mas, de repente, quem sabe não pode subir Boa Viagem e Crateús para ficar uma região fortalecida, né? É verdade. Teles, e aí como foi reencontrar essa galera aí? Essa turma boa que vocês acabaram jogando muito como profissional, apesar que você parou cedo, né? Você podia ter... O Teles deu um miguezão, acabou parando cedo. Deve estar ganhando muito dinheiro em outras funções agora, hein, Teles? Boa noite a todos. Né, realmente fico feliz em ter o privilégio novamente de estar ali vestindo a camisa do casa, jogando com alguns companheiros que eu tive o privilégio também de jogar. Fiquei feliz hoje de reencontrar o Ricardo Baiano. Ricardo Baiano, na verdade... A gente jogou junto há muito tempo, né? Ricardo Baiano, assim, porque ele tem quase 50 anos, né? Ai, que história, velho. Mas 43. Já contar a história do Ricardo Baiano. Mas é uma satisfação. O Ricardo aí reencontrar um amigo meu, né? Que eu digo com toda sinceridade que a gente conversa sempre, né? E quando eu parei, né? Que eu parei, tem 3 anos que eu parei. Mas desde quando a gente jogava, eu sempre conversava com o Ricardo, né? E espero aí que o Ricardo possa, né? Alcançar voos maiores dentro do futebol, né? E quem sabe aí voltar à região do Cariri. Eu, na verdade, passei um tempo, né? Como o Tony sabe, passei um tempo como diretor, né? Do Cariri, né? Tava na preparação física, depois fui para coordenação, depois fui para diretor. E o intuito maior é de ajudar, né? Principalmente a região do Cariri, né? Em profissionalizar, em buscar um pouco mais de conhecimento, para que a gente possa aí futuramente ver uma região rica de jogadores, né? Que a gente tem uma máquina dessa aqui, um estádio desse, né? E ainda falta ainda, mas fé em Deus a gente vai dar nossa força ali para que o esporte daqui ele possa estar aí como em uma alta, capital, né? Em alta, né? Tu tá quantos anos hoje, Ricardo? 43. 43. E eu lembro que eu estava na época no Timaço, acho que era da Iracema ainda, não sei, e o Ricardo veio jogar, não lembro agora se foi pelo Guarani de Sobral, e ele foi passando e eu disse, tá aqui o Ricardo Baiano, experiente jogador. Aí, quando eu disse experiente, ele olhou pra mim e aí disse, sou novo, pô. Foi. Pode ser experiente Eu disse, não, também, pô, eu sou experiente, não sou novo. Foi o Guarani de Sobral. Guarani de Sobral, aí ficou numa resenha grande, enfim. Mas o Vanderlei saiu daqui agora há pouco, é porque vocês vieram por um lado e ele foi por outro. E ele disse que você era mentiroso, que sabe história demais, mas que você mentia muito. Como é esse negócio? Eu tenho uma história aqui do Vanderlei, é o seguinte, Pois né? conte.
ele tava no Fortaleza, eu no Guarani de Sobral. Aí quando eu jogar Pet contra cachorro ele, também, né? Era, eu dei uma surfada nele, né? Aí ele foi pro outro lado. Aí eu dei outra, aí ele mudou de lado, aí ele veio de novo. Aí ele disse, Baiano, pega leve aí. Eu digo, não, Vanderlei, não tem como eu pegar leve, a gente vai jogar duro. Aí passou a resenha de Vanderlei. Vanderlei disse, Baiano, tu sabe que tu tá sendo contratado, tu vai ser contratado pelo Fortaleza? Eu disse, não, sabia não. Eu disse, por quê? Eu disse, não, porque eu tava facilitando pra tu me marcar. Eu não quero arrumar encrenca, não, aumentar a coisa, não. Mas ele disse, ele não aumenta, ele mente. Aí ele ficou puto, velho. Aí eu disse, Vanderlei, como que tu facilitou naquela correria tua lá? Facilitou nada, velho. Eu chegando junto dele. Vanderlei é um cara... Não, eu tenho muita resenha de Vanderlei. Vanderlei é um amigo também que eu tenho, que é um cara que sempre a gente tá trocando ideia, velho. Um cara arretado, né, velho? Construiu uma história bonita dentro do futebol, principalmente aqui no Icasa. No Guarani de Sobral também a gente teve o privilégio, né, de ser campeão da Série D. E no Icasa a gente teve o privilégio também de subir o Icasa para a Série B do Brasileiro. Né? Hoje a gente vê o Icasa nessa situação que se encontra. Né? Na situação que se encontra, a gente fala que não é legal. A divisão que o Icasa está não é a divisão do Icasa, realmente do verdadeiro Icasa. Onde merece, né? Exatamente. Ainda mais hoje, como a gente está falando, com uma situação, uma estrutura dessa que está aí, que praticamente é do Icasa, do Guarani, do Barbalha, que é próximo, do Crato. Então, assim, é uma situação que nem todo mundo, nem todos os times têm esse privilégio, né? Mas, né, a gente torce com que o Icasa volte e retorne novamente, que seja campeão e que volte ao cenário nacional novamente. Tá bem. José, chega aqui, José. Vem aí, tá, deu um mau contato aqui, tô só escutando a voz dos homens. Passa aí. Vai lá, para poder pegar aqui, que o Osmar chega já por aqui e dá o negócio da conta aqui. Chega para cá que a gente vai trocar aqui as ideias. Ricardo, me diga só uma situação aqui. Então vocês estão fazendo esse trabalho junto lá em Boa Viagem. Sim, sim. E acaba, enfim, tendo esse reencontro aqui com a galera. Futuro técnico de futebol, então. Então, Tony, rapaz, eu não vou dizer assim porque eu tenho outra função que a gente faz, né? Lá. Mas se Deus direcionar isso aí, a gente vai seguir. Já tem auxiliar já? Tá aqui já tá se escalando aqui, viu? Já tem escalado. Né? Mas a gente tá ali pra gente poder procurar uma forma para ajudar hoje o Boa Viagem, né? Ajudar principalmente os jovens do município, aos jovens da cidade, que tem uma garotada lá, o lado social muito importante. Aí, como eu falei, a gente tem todo o apoio da administração municipal, o né? prefeito Regis lá, a dona Fabiola, que está sempre dando uma força pra gente, né? O Carlito Júnior, que é um cara arretado, velho, lá na secretaria na prefeitura, o secretário de Esportes e Soares. Então a gente tem que abranjar os caras e assim, bater palmas, porque poucas cidades têm a estrutura que a gente tem para fazer o trabalho bem feito e as condições que ele dá. Eu falo assim porque eu acompanhei o futebol profissional e poucas equipes têm a estrutura que hoje o Boa Viagem, que o projeto Bom de Bola tem. Eu falo de boca cheia. Isso é de quantos anos? A gente utiliza lá de 5 a 20 anos. Tem o feminino também, né? Tem o futebol feminino lá que tem uma equipe lá muito boa, tem umas meninas, inclusive está indo uma menina para o Fortaleza fazer a avaliação lá. E a gente fica feliz por isso, né? Eu acho que procurando ajudar de uma forma, né? Tem outros garotos que já saíram, mas retornaram, e a gente está procurando uma forma para ajudar eles aí no futuro. E eu vejo que tem possibilidade e eles têm qualidade para isso. Show de bola. Então a gente vai depois conversar melhor sobre essa situação de você aí, futuro técnico de futebol, tá bom? Tá, beleza, velho. Eu quero, para encerrar, eu quero mais uma história. O Teles não fala história de ninguém, rapaz. É um negócio fora. Eu gosto da conversa dos bastidores, a resenha e tudo mais. Não tem nem a história do Ricardo Baiano, não, Teles? O Ricardo tem vários, né? Que aqui. Mas algumas. Conta só uma. Mas um é porque quando ganhava, né? A gente jogou no Guarani de Sobral, né? E quando ganhava o jogo. No outro dia ele saia meio-dia, né? Da sede, ficava andando no centro todo pro pessoal ver ele. Ricardo Baiano. Agora, quando perdia, ele ficava trancado, sumia. Era verdade. Eu lembro de um lance também que a gente já era amigos, né? Aí eu lembro que eu tava no Ferroviário, né? Até, foi. E no Fortaleza. E a gente ficava jogando e ao mesmo tempo brincando, assim, né? Conversando e tudo. E eu lembro de um lance que eu
Eu chutei uma bola, acho que passou do meio, eu chutei, né? Porque às vezes eu gostava de dar um chute. Aí eu chutei uma bola assim, ele disse, ô, Teles, tu quer fazer o gol daqui do meio do campo? Eu disse, tem que tentar. Do meio de campo, eu digo, chute demais, Vai ficar por aqui ou já tá pegando o beco hoje? Como é que vai Não, fazer? eu vou amanhã de manhã, a gente vai descansar aqui, eu vim com meu filho, né? Meu moleque... Tá morando em Boa Viagem mesmo? Eu moro lá, minha esposa, né? Inclusive mandar um O Teles é daqui, Teles tá aqui com a gente. Diana, um beijo, princesa, e minha filha Reila, que tá assistindo lá. E a galera lá de Boa Viagem, né? A gente fica... Mirangaba também, eu tenho que botar em pauta minha cidade. Mirangaba. Lá na Bahia é uma cidade que eu amo, né? Eu sou mirangabense, resido hoje em Boa Viagem, mas é uma cidade que eu tenho muito orgulho. Tenho muitos amigos, meus familiares moram lá. E breve, daqui no final do ano, eu tô aparecendo lá para fazer um passeio e comer o acarajé lá que minha tia faz. Então, assim, minha cidade eu gosto, a raiz, né? Um friozinho gostoso, diferente um pouquinho daqui do Ceará. Né? Então, assim, eu tenho que enaltecer lá também. Mirangaba, um beijo, né? Ó, eu gosto da minha cidade. Eu sou um cara que sempre eu vou lembrar e valorizar a minha cidade. Da mesma forma que eu valorizo também Boa Viagem, que é onde minha esposa, meus filhos moram. E os amigos, né? E o pessoal do trabalho. A gente fica feliz por isso. Primeiro, então. Obrigado. Quando você vier com mais tempo, a gente vai gravar aqui, fazer um programa. E aí você conta as histórias, as mentiras que o Vanderlei disse que você tem. Conta logo tudo, tá bom? Pode colocar aí 3 horas, 4 horas. 3 horas que é história. Não, o Vanderlei disse, cara, ele tem história demais. Agora ele mente a metade. Ele mente mesmo. Foi o Vanderlei que disse. Portador não merece pancada. Tem história demais, tem história demais. Cadê o Mário, né? Mandar um abraço pro Mário. Mário aí que tá assistindo a gente aí, o Mário Kempis. Foi né? jogar lá Hits na Bolívia. também. Aí votou de jumento. Votou de jumento? Foi o empresário dele, chegou ele veio de jumento. Quando chegou em Fortaleza, o empresário foi pegar ele de bicicleta. Aí tá difícil. Aí não dá não. Aí eu larguei, dá certo. Pô, de bicicleta, né? É sacanagem. Meu Deus. Ricardo, meu irmão, prazer. Valeu, obrigado, cara, demais cara. aí Viu? pela presença aqui. A gente espera outras vezes ter vocês por aqui, tá bom? Valeu, Teles. Tamo junto, viu? Agora, voltar novamente. agora os caras estavam reclamando, Cantarelli, que só tinha cabo novo lá no casa. 43 eu tenho. Mas o Teles, o Charles. Teles é novo, tem quantos anos, Teles? 41. É, deu 27. 27? Tenho 36 anos. 36 anos. 36, mas tá bom demais. Valeu, viu, moçada? Valeu, um abraço, Tony. Obrigado aí. Aí, moçada, Teles e Ricardo Baiano aqui com a gente. Tá bom? Chega aqui. Valeu, Ricardo. Foi boa. Valeu. Vai ser muita. Rapaz, a noite de Juazeiro vai ser pequena pra essa galera aqui, viu? Pois, Tony, chegou a vez de eu dizer, vou ter que sair, muito obrigado, foi um prazerzão. Rapaz, Santos, o Borilo veio pra Obrigado. cá e esqueceu que tinha um evento lá em Missão Velha. Acabou vindo pra cá, hein, Borilo? Crisma lá em Missão Velha. A Crisma, ainda bem que você não é o bispo. Não, ainda bem, né? Mas valeu. É porque o futebol é assim, né? Por isso que certa vez eu já contei isso no rádio. Alguém chegou, ele viu minha mãe, aí disse, Dona Belinha, cadê Murilo? Aí disse, olha, onde tiver alguém falando sobre futebol, ele tá lá por perto. Não tá difícil saber. Então eu ri quando eu lembrei, Tony, que hora é o jogo? Ih, rapaz, eu tenho um compromisso. E tem também agora 2 primos chegando de São Paulo também, né? Vai recepcionar o Ivan e a Ivani também. Aí a gente se sente feliz quando são de lá, de São Paulo, nasceram para lá e vieram curtir aqui. Então, um grande abraço, Tony, foi um prazer. Obrigadão. Valeu, Leandro, um grande abraço, Murilo. Leandro. Valeu, grande Murilo. Leandro, chega pra cá. Valeu, Murilo. O Alcimar tá ali fora. Não sei se ainda tá, não sei se dá tempo aqui. Aparecer mastigando. Que aí a gente já pega e encerrava aqui. Tendo o Alcimar, a gente aproveitava e encerrava aqui com o Alcimar. Chama o Alcimar pra cá, então. Aí a gente aproveita e encerra aqui a nossa transmissão. Tendo o Alcimar e o Domador de Leões. Porque esse jogo foi bacana, viu? E se falava muito nesse jogo. E olha se a gente tivesse tido uma divulgação maior, até para falar, tivesse a certeza dos jogadores que viam, porque teve muito jogador que estava para vir e acabou não dando certo ver, hein, Leandro? Verdade, verdade. Alguns jogadores foram citados, não compareceram, né? Antes da entrada do Roberto, do Ricardo Baiano e do Teles, a gente estava até falando. O Júnior Xuxa era um dos aguardados, né? O Jader, ele comentou que teve um problema com o sogro do Júnior Xuxa, acabou que ele se ausentou desse confronto. Ronaldo Angelim era aguardado também, né? Foi até alvo de polêmica, que o Jader falou que... ia pro Icasa. O Angelim jogou no Guarani. Então teve essa questão também. Alguns que não foram tão comentados apareceram, né? Como o Alain,
o zagueirão Alan. É porque não estava nenhum das listas, o Alan, até estranhei. Né? Mas, Perdão, estava mastigando aqui. Não tem problema. Ao vivo é assim mesmo. Viu? Mas alguns também chegaram nem a jogar, né? O Niltinho, o Barbalense, ficou de fora, foram só 25 minutos no segundo tempo. Alguns atletas, principalmente do Guarani, que estava com um banco repleto de convidados ali. O próprio acabaram, também, que estava o Ebinho acabou não jogando. E assim, os que entraram fizeram essa festa e era um clima de rivalidade, viu, Tony? A gente ouvia ali embaixo o pessoal do Guarani falando, vamos virar, vamos pra cima. O pessoal do Icasa também tentando marcar o terceiro gol. Foi bem bacana essa movimentação lá por baixo. Primeiro, tá aqui chegando aqui o nosso querido Alcimar. Pode botar aí, Alcimar, pode botar aí. Botar aqui. E pra gente encerrar com chave de ouro aqui, vem pra cá, chega aqui, fica aqui no meio, meu querido Alcimar. Pra encerrar com chave de ouro aqui, eu vou dizer, o homem, pega o outro microfone lá, Leandro, o homem foi bastante solicitado nessa vida, até porque fazia quanto tempo que não vinha aqui em Juazeiro do Norte, hein, Alcimar? 17 anos. 17 anos, ou seja, tá com um tempinho que o Alcimar não vinha aqui para Juazeiro. Deu tempo de matar a saudade de todo mundo ou ainda tem que ter mais uns 2 meses aí para frente? Eu acho que uns 2 meses para frente, porque o tempo tá passando rápido demais. Como o tempo é curto e hoje eu procurei mais passar o dia deitado, descansando, porque quando você chega acima dos 40, você tem que se poupar um pouco para poder jogar futebol, você tem que se poupar um pouco. O Leandro, inclusive, está acompanhando vocês lá embaixo, enfim, mas a gente recebeu muita gente mandando mensagem aqui, Alcimar, até elogiando você, o Márcio Alan, jogadores que por mais de estarem acima dos 40 anos, mas mantiveram a forma. Ainda tão bem, você inclusive me disse ontem que está jogando ainda lá na região, amador, mas está jogando lá em Recife, né? É verdade, hoje tem uns campeonatos como o Peladão, né, que é um dos maiores campeonatos de várzea que tem no Recife, e tem vários campeonatos, vou disputar uma final dia 3 agora em Palmares, e a gente... na zona da mata de Pernambuco, ali, perto de na verdade, você tem de estar sempre se mantendo, né? Eu acho que muitos para de jogar, acha que o mundo acabou, aí começa a engordar, começa a comer tudo que vem pela frente. Mas eu acho que quando você ama o que faz, primeiramente você tem de procurar a se cuidar para quando chegar dentro de campo você poder não render 100%, mas 80%, 70% você tem de fazer como o torcedor fique satisfeito, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de fazer essa pergunta. Eu fiz para eu fiz essa pergunta uma vez para o Flávio, mas todo mundo quer ouvir de você. Alcimar, o que foi que aconteceu em 2005 que você foi retirado do jogo naquela final com Fortaleza, finalzinho do segundo tempo, Alcimar? Não dava para ter ficado mais um tempinho, Alcimar? Na verdade, todo jogador quer jogar até o fim, né, Tony? A gente pensa sempre em terminar as partidas. Só que foi uma opção do treinador, de Flávio, que ele queria fechar o time e fez com que, na verdade, se atiraram, né? É tão provável que o Ronaldo Angelim e o Alan comentou depois, falou sobre essa questão de, depois que o Alcimar saiu, a gente se atirou, que era tudo ou nada. Se eu não me engano, era 44 minutos. Mas eu acho que o Flávio não tem culpa, eu acho que qualquer treinador, eu acho que pensava em fazer aquilo, porque hoje o futebol tá nessa aí, quando dá 40 minutos, 43, aí o treinador já pensa em botar 2 zagueiros para fechar. E já tem outros que não, pensam em continuar com os atletas que tem, porque sabe da capacidade de quem está no campo, né? Me diga uma coisa, inclusive o Flávio falou que você naquela época já estava negociado com o Curitiba, né? Foi, verdade. Eu já estava negociado, mas na verdade eu queria sair daqui por cima, né, como campeão. Porque, na verdade, eu ainda me sinto um campeão, porque eu nunca vi um regulamento desse. Como é que você ganha o primeiro jogo de 3-0 e você perde o jogo de 1-0, foi para a prorrogação, Fortaleza fez mais um gol e terminou se consagrando campeão. Também não sei, não procuro saber de regulamento. O que eu fazia, na verdade, mesmo era jogar futebol e dar alegria para a torcida do Icasa. Eu ouvi do Alcimar, você entrou nesse gramado do antigo Romeirão por diversas vezes. No momento de pisar ali agora na entrada dos 2 times, deu aquela viajada no tempo, aquela revisada na memória de como era a emoção de jogar no Romeirão, Alcimar? Na verdade, eu já vim para cá na segunda-feira
passando um monte de coisa na cabeça, né? Porque você chega um momento que, poxa, depois de 17 anos eu poder voltar numa cidade como uma cidade que você é bem recebido, é bem querido, todo mundo gosta do Alcimar. E, poxa, hoje quando eu entrei ali, eu falei, meu Deus do céu, se a gente pega esse campo aí, com aquele time que a gente tinha, se o campo não ajudava muito, os campos no Ceará, na verdade, tinha alguns campos que não ajudavam muito, e a gente atropelava dentro e fora, Ferroviário, Fortaleza, Ceará, quem vinha a gente atropelava dentro e fora. E hoje, com uma estrutura dessa, aí você vê, dentro de casa, o Icasa tomando 2-0. Quem foi a melhor vítima do Alcimar? De todos os times. Não estou falando só do Icasa, não. Porque do Icasa, com certeza, você vai dizer que é o Fortaleza. Mas, dos times que você já jogou e tudo, a melhor vítima foi o Fortaleza ou tiveram outras boas vítimas? Teve outros. No Cearense mesmo, o Itapipoca também, que, se eu não me engano, foi 2 ou foi 3 também, ainda figou de cavadinha, pênalti, batendo pênalti, cavadinha no meio. Teve, se eu não me engano, Ferroviário também, sentiu na pele, lá no Presidente Vargas. Tem mais, é porque não vem na mente. Mas aquele time da gente era muito competitivo, muito bom, de goleiro a zagueiro. A gente tinha uns reservas que, na hora que Flávio mexia, ele completava o time de um jeito que parecia que não tinha mexido. A gente teve essa infelicidade na final, mas isso faz parte do futebol, né? Qual foi o gol mais importante do Alcimar? E o mais bonito? O mais importante foi um entre Curitiba e São Caetano. O goleiro ainda era aquele Silvio Luiz. Por que para você foi o mais importante? Porque quando eu penso, quando eu boto na cabeça que, quando eu penso, né, que da onde eu vim, porque muitas pessoas só olha agora, no começo que você está bem, mas da onde eu vim de família pobre, família de trabalhador, e até hoje minha família sempre gostou de trabalhar, e eu cheguei, quando eu fui contratado pelo Curitiba, que o Antônio Lopes falou para mim... Jogar uma Série A de brasileiro? Jogar uma Série A de brasileiro. Já tive pelo esporte, mas não tive muita oportunidade, porque eu era muito novo, mas eu fazia parte do elenco, ficava muito no banco. E quando eu cheguei no Paraná, assim, passa tudo pela cabeça, né? De um atleta que, na verdade, todos os garotos tinham um sonho de ser jogador de futebol, e hoje eu pisar dentro do Couto Pereira... Estava pisando dentro do Couto Pereira, vendo aquela torcida maravilhosa, que é outra torcida apaixonada. E ter a felicidade de fazer um gol de cobertura no Silvio Luiz, que quem conhece Silvio Luiz, ele é maior do que a trave, né? Muito alto, é que nem um Cássio. Quase 2 metros de altura. Verdade. Chegou a seleção, né? Chegou a seleção, vice-campeão de Libertadores. Vice-campeão brasileiro. Verdade. E foi um gol que me chamou muita atenção, porque eu, quando cheguei no Curitiba, que o Antônio falou, pô, o cara chegou. E tinha tinha Reinaldo, tinha Marquinhos Catarino, tinha uns grandes atacantes lá, Negreiro, que veio do Flamengo. E eu ainda consegui fazer 9 gols. No Brasileiro daquela época. E, assim, eu fico me perguntando, né, da onde eu vim até onde eu cheguei. E sou um cara realizado em tudo. E poder jogar futebol, poder dar alegria às pessoas. Aonde eu passei, eu tenho amizade. Agora mesmo... Eu recebi uma proposta para fazer um jogo em Oeiras, no Piauí. Também foi um lugar que eu joguei no Piauí, se eu não me engano, fui campeão lá 4 ou 5 vezes pelos clubes lá. E sou muito querido, onde eu passo. Então, isso para mim é uma satisfação imensa. Cara, quero agradecer a você ter vindo aqui com a gente. E só para deixar claro, esse foi o gol mais bonito e o mais importante. Eu acho que foi. Foi esse gol aí do Curitiba contra o São Caetano. Eu vou procurar esses gols aqui pra gente trazer também aqui pro canal, viu, moçada? Porque contra o Fortaleza já estava acostumado a fazer, né? Não era tanto. Contra o Fortaleza já estava acostumado a fazer. O cara 10-9 com a torcida do Fortaleza. Deve ter pesadelo com o Alcimar até hoje. Pois é, rapaz. Espero que ele não esteja vendo, né? Tá morando... Ele vai ficar mais chateado ainda. Tá morando nos Estados Unidos, espero que ele não esteja vendo isso aí. Rapaz, uma pessoa chegou a me dizer uma coisa que eu disse, rapaz, será que é verdade? O cara disse, Tony, eu tenho certeza que aquela final entre Casa e Fortaleza foi alguém com superstição. Disse, rapaz, vamos inventar uma história, tira o Bosco do jogo, bota o Alberto, que não é possível. Se perder para esse rapaz aí, não dá.
Aí me disseram, cara, isso aí foi uma superstição. Criaram a história. Será que foi, Alcimar? Ou o Bolso se machucou mesmo, não pôde jogar? Eu acho que tiraram. Eu acho que tiraram, não vou mentir. Foi superstição mesmo, né? É uma coisa que eu não tenho medo de falar, não tenho papa na língua. Eu acho que tiraram. É tão provável que quando jogou o Curitiba, falei que eu fiz o gol, eu fui na coletiva e falei. Eu falei, rapaz, pra que tiraram o Bosco do lá, né? Que eu queria sair de casa campeão cearense, né? Já que eu tinha sido artilheiro, eu queria ser campeão cearense. Mas futebol tem dessas coisas, A gente, muitas vezes, o torcedor, ele quer ver o clube dele bem, quer ver o time campeão, quer ver um time ralando, brigando. E eu acho que isso aí faz parte do futebol, mas uma coisa que eu mais torço é que eu quero ver, voltar um dia aqui e ver o Icasa onde ele merece, né? Com uma estrutura dessa aí, eu acho que a gente quer ver o Icasa onde ele merece. Seu tempo não tinha Praxedão, não tinha uma Arena Romeirão, e o Icasa era do jeito que era, né? Imagina agora com essa estrutura. Se espera uma coisa, que o time possa evoluir cada vez mais, né? Verdade, uma coisa que a gente estava trocando de roupa lá dentro e o comentário só era esse. Eu, Serginho, Jonas, Jean, tinha o Vanderlei também, a gente estava tudo junto, trocando de roupa e falando sobre essa situação. Eu acho que o que eu falei para você, todo mundo comentou. Você já pensou, aquele time de 2005 com um campo desse aí, não tinha se era um pouco esburacado, era um pouco... É campo duro Campo também. duro. E você já pensou... Tinha que revezar com o Guarani para treinar. Verdade. Era luta. E a gente fez do que fez. Você já pensou em casa de 2005, numa situação dessa, uma grama dessa, eu pisei ali, eu não achei um buraco. Não achei um buraco, é coisa que você... Só que muitas vezes você quer... A idade dela é complicada, que você quer ir, não consegue. Não consegue. Primeiro tempo eu ainda fiquei por ali pelo meio, depois eu falei, quando o Jean entrou, eu falei, Jean, fica por aí que eu vou adiantar mais um pouco. Eu tô aqui só e eu pedindo para... Eu falei pro Jade, se quiser botar outra, ele, não, você vai ficar aí. Mas graças a Deus deu certo. Foi um grande jogo, sem pancadas, chegada dura. Foi um grande jogo, eu agradeço muito, assim, fiquei feliz demais por ter visto meus amigos, Cristóvão, Cantarelli, um monte de gente que eu fazia tempo que eu não via. E voltar aqui hoje, fazer um jogo na Arena Romeirão e poder rever meus amigos. Né? Só para encerrar, então, a gente aproveita e encerra, e até encerra a transmissão aqui, né, que tá bacana aqui demais. Já, Guga, vamos encerrar agora. André, cara, não, vem para cá também, André. Depois eu encerro já, moçada, que tem André. Tá. Só para encerrar aqui com o Alcimar, porque o Jade Guga que tá aqui, o treinador. Vem cá, Jade. Cara, você encontrou uma galera grande ali. Conta só uma história da que foi lembrada ali no vestiário. Qual foi a história do vestiário hoje aí? Diz aí para mim. Que sobre questão, né, de ter um grande estádio, hoje uma arena, e fosse aquele time de 2005, né? O comentário só era isso, fosse aquele time de 2005. Teve nenhuma resenha, Alcimar? Não foi muito não, porque foi... não teve resenha, porque foi nas correrias. Era a Jada falando e a gente botando material, porque quando você faz preliminar, você tem de entrar bem antes, porque senão não dá tempo de jogar 30 minutos, né? A resenha vem depois. A resenha vem depois, mas foi muito bom, sou grato demais. Cheguei ali, criança que nem me viu jogar, eu acho que os pais mostrou alguns lances meus, o gol, as crianças tudo pedindo para tirar foto comigo. E isso é muito gratificante, né? Poder voltar ao Juazeiro e criança, menino que nem me viu jogar, mas os pais pedindo para tirar foto comigo. No mínimo, os pais devem ter guardado, né? Alguns lances meus. E... Só no encontro no YouTube os gols da final do primeiro turno, o encontro do segundo turno. Já parou para pensar? Ninguém encontra, parece que esconderam esses gols, ninguém consegue encontrar esses 4 lá do primeiro turno, ficaram com raiva. Foi porque, na verdade, Tony, eu também, alguns amigos meus, como gente da família, já procurou também, mas não encontra porque eu acho que aquilo ali, o cara que estava filmando deve ter sido o Fortaleza. Aí falou, rapaz, eu vou esconder isso, excluiu, que eu disse, pô, o cara aquilo ali, na verdade, não foi vergonha, na verdade foi... Na verdade, aquilo ali a gente fez por onde... Era primo do Bosco. A gente fez por onde fazer aquele resultado. E foi um dia iluminado, né? Eu estava numa competição que eu ainda lembro que, antes da gente viajar, o Arimatea chegou para mim e falou que esse era meu ano. Não esqueci isso nunca. O Arimatea chegou para mim e falou, negão, vai em frente que esse é teu ano. E foi mesmo. E foi meu ano. Esse é teu ano e foi meu ano. E é tão provável que nesse primeiro turno aí, da onde eu bati, a bola entrava. Se você não lembra, o terceiro gol da final,
O Eridon querendo que bater, que a bola, a falta foi até um pouco cruzada. Eu falei, Eridon, eu tô chutando do meio de campo, a bola tá entrando, tu quer bater a falta? Quem vai bater sou eu, mano. É tão provável que eu bati, era um pouco cruzado e Bosco tomou. Agora, sou muito grato a Deus por ter feito história aqui, né, no Juazeiro, e ser querido por todos aqui. O Jader Guga, como treinador, é um bom radialista ou tá aprovado como treinador? Tá aprovado. Ele tava só ouvindo ali lendo os critérios. Tá aprovado? Tá aprovado e ele botou alguns jogadores, quando ele chamou, alguns jogadores não respeitou, né? Não vou sair não. Mas ele falou que já não conta mais com esse. Esse aí já não conta mais. Ei, tu começa lá com os medalhões desse, tá difícil, Jader. Mas foi boa a festa. Aproveitar aí, boa noite a todos aí. Tá até rouco o homem. E até falar para nossa região do Cariri, falar para o Juazeiro. A torcida pediu o Flávio. O Flávio é um cara legal, meu amigo. Mas a torcida traz o Flávio, que ele sabe. Trouxe o Flávio. Flávio, esse time todinho, quem trouxe foi Flávio. A diretoria aí, o Fabiano não contratou ninguém não. Quem contratou aí foi Flávio. Aí agora é culpa da diretoria. Mas futebol tá desse jeito. Porque o time é horrível, cara. E não é o primeiro time, não. Tá com 5 anos que eu não vejo um time bom aqui no Icasa. Tá com tempo. Então tá uma arena dessa, o pobre futebol de Juazeiro, Icasa e Guarani, capenga com pires na mão. Cadê você político? Cadê você comerciante? Cadê você empresário? Cadê você futebolista? Porque vai virar um elefante branco. Vai ficar essa obra aqui maravilhosa. Alcimar, 17 anos que não vem aqui, ficou encantado. E o nosso futebol? Tá desse jeito aí. Não conheço um jogador desse aí que tá aí hoje aí. Eles estão jogando. Parece que assustou a preliminar. Ele viu os fera, cara que tem história. Tá dando e quem dó, tem né? história... Dá dó ver um negócio desse. É brincadeira, rapaz. Botar esse time da preliminar uma aí. cidade desse tamanho, sabe? Uma cidade desse tamanho. Eu bato tanto nessa tecla. Mas tá aí. Outra coisa, o pessoal parece que não aprende. Aquelas coisinhas. O primeiro tempo nosso foi 35 minutos. Aí já querem lá dizer, ei, acaba com 25. Se fosse para 35, atrapalhava em quê, gente? O segundo tempo, com 35 minutos, atrapalhava em quê? Em nada. 35 primeiro, 35 segundo. Aí é umas coisas, respeito demais. Não, mas é o nosso. Os protocolos do futebol agora. E não sei o quê. Quem manda em Juazeiro somos nós, gente, de Juazeiro. Vamos parar com isso. Certo? Eu tô vendo aí, já mudando o foco, coisa da política, que vão botar alguém lá do Rio Grande do Sul para ser prefeito de Juazeiro. Eu não sei não. Calma, Jade. Jade, deixa eu só dizer aqui a você. Vem cá, chega cá. Que ele tá aí com o coração dele torcedor, é um negócio sério. Mas parabéns aí pelo trabalho. Foi um negócio bacana. É cansado esse Juazeiro. Mas tenha paciência que eu quero você ainda como treinador. Paciência com esse futebol? Deus queira que eu esteja errado. O futebol de Juazeiro tá acabado, acabou-se, viu? História, nós vamos viver ligado ao Icasa. Nós vamos viver a marca bonita, o nome Icasa e a história. Eu trouxe hoje para preliminar a história. E vai viver da história. Porque o futebol de Juazeiro acabou-se, viu? Não, mas vai resgatar. Meu parceiro, obrigado, viu? Ter vindo aqui. Valeu, Tony. Domador de Leões. Valeu, boa noite para todos vocês. Valeu, e dá um abraço André, lá para uma boa noite aqui com a gente. Pra galera lá. Hernandes, tamo junto e misturado. Dona Érica, seu Gil, Evelyn, é nóis. Tamo junto e misturado. Estão assistindo lá em Recife, viu? Primeiro. Assistindo lá em Recife. Show de bola. Tamo junto e misturado. Sábado de manhã eu tô chegando em Recife. Recado tá dado. Rapaz, agora eu vou tomar só um negocinho. Valeu, boa noite a todos, gente. Boa noite a todos. Valeu, grande Alcimar. Eita, Juazeiro, essa noite vai ser curta. Vem pra aqui, agora pra encerrar mesmo, viu, gente? Pra encerrar mesmo, pegar aqui o André Iguatu, porque ontem à tarde eu tava lá no Praxedão, Leandro, e disseram, cara, o André Iguatu tá ligando. Aí o Zade disse, cara, mas já tem o Valdo. Meu amigo, mas tem que ter um goleiro pro segundo tempo, rapaz. Aí tá aqui o André Iguatu, que vestiu a camisa do Icasa, vestiu a camisa do Crato, quase subia com o Crato, que eu lembro demais, que o Valdo, inclusive, todo mundo dizia que o Valdo ia ser titular lá. Quem foi titular foi o André acabou arrebentando, virou ídolo do time do Crato. Que prazer estar te vendo, você que... A gente se encontrou rapidamente em Iguatu esses dias aí. Tá lá em Iguatu, tá fazendo o que da vida, André? Boa noite, boa noite, Tony. Satisfação sempre estar com você, né? E imensa alegria de poder voltar ao Juazeiro do Norte, né? Através do nosso amigo Jader Guga, para a gente participar dessa linda festa, né? E a gente rever pessoas que por muito tempo a gente não via, né? Eu consegui aí ter o prazer de rever Cantarelli, o Márcio Alain, o Brito, muita turma do Guarani, a qual eu também fiz parte, rever o Alcimar, ver o Jonas, o Jean, é muito gratificante, né? A gente só tem a agradecer, né, pela oportunidade de rever essa turma, reviver,
né, e principalmente numa arena dessa maravilhosa que foi construída, né, a gente fica feliz, né, e em relação ao que eu estou fazendo hoje no Iguatu, a gente está no meio do comércio, né, e aproveitar, né, a deixa aqui, né, eu trabalho na Constru Lima, né, a qual em Juazeiro vai ser a nossa oitava filial. Já está colocando aqui, já. Isso. Faça propaganda, pode fazer, se preocupe não. Em outubro nós estamos chegando aqui com os pés no chão, com foco para trabalhar, né, uma empresa que vem crescendo. E se Deus quiser, eu estarei sendo transferido para Juazeiro do Norte. Em outubro, possivelmente, a gente esteja por aqui para fazer um trabalho junto com a equipe para Constru Lima crescer cada vez mais. Muito obrigado pelo espaço. Vamos mudando para Juazeiro, então. Satisfação, cara, e gratidão pelo acolhimento, né? A gente ficamos ali na pousada Recanto, né? E a gente vê o carinho, né? Então, isso mostra que a gente deixou alguma coisa, né? Uma sementezinha. Então, a gente só tem a agradecer o respeito, o seu Tony. Você sempre teve um respeito pela minha pessoa. Então, a gente só tem a agradecer a todos. Primeiro, viu o André jogar, né? Lembro do André jogando. Eu arrisquei também, né? Iniciar a carreira. Até comecei no próprio Sub-20 do Icasa na época e vinha treinar aqui, vi o André treinando também. Eram inspirações. André, Valdo, o próprio Capoeira, que a gente já viu jogar também. Pegou aquela época do Rodrigues também. Rodrigues, né? Os 3 goleiros na época eram o Rodrigues, Valdo e eu, né? Eu tinha vindo do Guarani na época, 2003, né? Aí fui contratado pelo Icasa, na época, se eu não me engano, o presidente era o Luiz. Na época, aí fiquei 2004, 2005, 2006, 2007, voltei novamente pro Guarani. Né? A gente teve, dentro desse período aí de 4, 5 anos no Cariri, a gente como costuma dizer, fiz o Crajubá, né? Joguei Barbalha, joguei Crato, Guarani e Casa, né? A gente fica feliz por ter feito parte dessa história, né? Então é só gratidão no momento. Primeiro, então. Obrigado, viu, André? Um abraço a todos. Ter vindo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui a nossa jornada esportiva, que a gente começou por volta das 18 horas. A gente encerra aqui com o André, o meu amigo Leandro, agradecer aqui a participação do Leandro, que é o polivalente aqui do canal. Tivemos o Murilo Siqueira, o Zezinho esteve aqui nos bastidores, TV Joá também esteve com a gente aqui na transmissão. Guto Vital, interminável, aqui é o dono do canal, meu amigo Guto Vital, viu? O Itim, que sou fã demais desse nosso querido grande Itim, o Jussies Filmes, Jussies Rodrigues, enfim, e agradecer a todos os parceiros que estiveram com a gente, Adilan Máquinas, Espaço Dança Aline Silva, Icanete, Cachaça Luanda, o vereador Bilinha, William Basílio, Med Shop Hospitalar também esteve conosco, Perbone Brasil, tá certo? Essa turma toda, tô esquecendo alguém, Edilan Máquinas também com a gente, inclusive a Edilan fez as pressas aqui, Edilan, passa o nosso banner, ele fez aqui as pressas, mas deu certo e a gente conseguiu estar por aqui. Um abraço, doutor Giovanni Sampaio, vice-prefeito de Juazeiro do Norte, também sempre acompanhando, enfim. Agradecer demais a todo mundo que esteve conosco nessa jornada esportiva, nesse Jogo das Estrelas. A gente gostou, prefiro chamar Jogo das Estrelas, porque você, André, junto com todos que estiverem em campo, são as estrelas do nosso futebol juazeirense. A gente viu aqui o desabafo do Jader Guga, né, que é um cara que quer muito o futebol do Cariri. O Icasa tá de quanto jogo aí, Icasa? 2-0 Ferroviário. Guarani levou de 12 hoje, gente. Sabe? Lá Praça Fares Lopes, né? Então, assim, a gente espera muito ver esse resgate do nosso futebol. O Barbalho está na primeira divisão, tomara que permaneça, que o Cariri suba, que o Campo Grande volte a ser forte. A gente torce muito por isso. Então a gente encerra com um cara que foi bastante vitorioso, um ali que começou a jogar futebol. O Leandro foi goleiro, viu, do Barbalho em 2006. Mas depois vamos ver pro nosso lado. Ainda bem que ele veio ficar com a gente aqui no replay, tá bom? E agradecer a você, as famílias que estiveram conosco, muito obrigado mesmo. E ao lado desse vitorioso aqui, que é o André, meu irmãozinho aqui, Leandro Santos, e todos que estão aqui nos bastidores, agradecer demais. Zacarias Silva, Paulo Sérgio, pessoal da administração aqui da Arena Romeirão, e você, internauta, independente do torcedor do Icasa, do Guarani ou outra equipe qualquer, nosso muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe, paz, saúde e prosperidade. Se inscreve aqui no YouTube, segue a gente no Instagram e acompanha replay.tv.br, é o nosso site, sempre com notícias esportivas, também trazendo eventos, cultura, muita coisa bacana para você, tá bom? Um abraço e daqui a pouco tem segundo tempo. Por enquanto tá dando Ferroviário 2-0 para cima do Icasa, ou seja, Icasa se despedindo aí da Taça Fares Lopes. Um abraço, moçada, valeu!